as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram além da Tapobrana. Eu já sabia que tu tinhas de lixar, eu já sabia que tu tinhas de lixar aí. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram. Está cá o Luís Freitas de Lobo. Está aqui. Grande Luís Freitas de Lobo. Está cá connosco. Pá, muito obrigado. Espera aí, Muito tu ensaiaste isto. Isto foi um grande momento. E original. Não. Nunca tinha ouvido. Sim, tudo original, sim. Esse texto é de quem? Escreveste? escrevi. Foste tu que escreveste. Eu sou. Foste tu que fizeste isso. Sou autor. Escrevia na altura, estava com era na mão em cima. Sim, estavas dentro de água, estavas a segurar o Foi telemóvel. na piscina municipal da tropa. Foi no inverno isso. Luís, muito obrigado por estás cá. Obrigado eu pelo convite. Quis iniciar isto de uma forma, obviamente, com um bocadinho de humor, mas... De humor, bem parecido. Mas para... Mas para demonstrar que és conhecido e não há forma de esconder isso pelas tuas incríveis palavras ao longo dos jogos de futebol e por fazeres o futebol ser mais poético, diria eu. Eu que tenho o teu livro, o futebol como eu... Com que sonhei. Futebol com que sonhei. Tenho esse livro, ofereceram-me num aniversário. E quero começar já por aí, por te perguntar porque é que é o Román Riquelme, tu explicas lá, mas para mim, para aqui para a malta, porque é que a capa é Román Riquelme, que também é um dos meus jogadores favoritos, se conseguires. Não, consigo, a explicação, lá está, a tentar racionalizar uma coisa que é emotiva, não é? Tentar dar uma explicação racional a uma coisa que tem a ver com uma emoção. Em primeiro lugar, a ideia primeira até era um jogador a dar um beijo na bola. Eu queria um jogador que desse um beijo na bola. Aliás, porque a segunda imagem do livro, que também que é uma página inteira, é do Ronaldinho, também a dar um beijo na bola. Mas ali quis procurar muito um imaginário para mim, que é o maior, que é o da Argentina, da Bombonera e do Boca Juniors, e algo ligado a Maradona. Mas, sobretudo, o Riquelme, porque é talvez o último número 10 à moda antiga, o último jogador que jogava daquela forma, quase com a mão nos bolsos, como quem dizia, só que faltava ter que correr para jogar bem, não é? Portanto, que treinava sentado na bola só a imaginar os passos que ia fazer, o 10 à moda antiga, e jogava como os outros, jogava a pensar, e jogava muito. E aquela imagem de ser ele a dar o beijo na bola, portanto, lá está. O título foi esse, o futebol com que eu sonhei, e é esse o futebol com que eu sonhei e sonho ainda, né? Ter esse momento do jogador do 10, Argentina, porque eu sou muito ligado à América do Sul, eu torço sempre as seleções sul-americanas, e o Riquelme, Boca Juniors, Riquelme, e por ser uma espécie de vias de extinção, um número 10. Tu não achas que o nosso grande Cristiano Ronaldo rompeu aqui alguns clichês do futebol, no sentido, lá está, o número 10 não precisava de jogar, o jogador que era tão bom num para um, era tão bom tecnicamente, nem sequer precisava de treinar, não precisava de se aplicar. Depois tens um Cristiano Ronaldo que desde sempre, que é o primeiro a chegar, o último a sair, em qualquer balneário onde ele já esteve na sua carreira, se isto de certa forma, e depois a malta que quer jogar futebol, por exemplo, o Mbappé, aquela geração seguinte cresceu no futebol, por muito bom e habilidoso que seja, cresceu no futebol com a imagem de não, mas eu tenho de trabalhar, tenho de me aplicar, tenho de fazer, tenho de treinar. Não achas que o Cristiano Ronaldo, apesar de ser um ótimo exemplo, estragou esse futebol mais mãos nos bolsos, de certa forma? Estragou, eu digo muitas vezes, e também nos artigos que eu gostei mais de fazer, aqueles artigos. Eu gosto mais da escrita até do que a televisão, sinceramente. Okay. Mas quando... Para a próxima a gente convida-te por escrita. para escrever. Não para te dizer aqueles momentos em que tu fazes uma coisa e ficas contente contigo próprio, por aquilo que fizeste. Sim, estás a perceber? Mas também acontece. E foi uma vez quando eu fiz no futebol, que o futebol acabou as rockstars. Quando o Ibrahimovic saiu, eu disse, foi o último rockstar. A partir de agora é popstars. Só, né? Okay. E pensando nas rockstars do passado, mas imaginava o Cruyff a beber, a fumar no intervalo, exatamente isso. O Best, que era um grande jogador, mas os problemas alcoólicos que tinha, o Maradona, naturalmente, o Gascoigne, o Maradona, que enfim, que foi o melhor de sempre que eu vi no meu tempo de vida, não é nenhum exemplo de virtudes, não é?
quer dizer, não é exemplo de virtudes, é como todos nós, não é? Erra, peca, chora, ri, comete erros, faz tudo como qualquer ser humano. Portanto, mas lá dentro é sobre-humano, não é? Só lá dentro é que lá dentro é outra coisa. Mas todos estes jogadores que eu estou a falar, estás a perceber, têm este lado de rockstar, de que era uma coisa no jogo, era outra coisa na vida. Isto é, muitas vezes a vida deles não respeitou muito o talento que tinham, não é? E acabou por durar em pouco tempo, não é? Mesmo até olhando para o que era o Ronaldinho, por exemplo, mas tantos exemplos, né, que podemos pegar, mas já te peguei nos maiores, em Maradona, no Cruyff. O Pelé talvez tenha sido mais diferente, que ficou mais próximo até depois, não é que se tenha vendido à FIFA, não é? Mas ganhou dinheiro muito com a FIFA. E, portanto, estes jogadores cresciam todos dessa forma, e talvez por isso não tivessem durado tanto tempo. Falaste no Cristiano, como podias falar também no Messi, não é? O que eu acho que é impressionante nestes dois, nem tanto o valor que eles têm, isso também é impressionante naturalmente, mas a durabilidade no tempo que eles tiveram, em mais de 10 anos, e ainda continuam a querer com esta idade de 37 e 39, mas sobretudo o auge que eles tiveram, dos seus 19, 20 anos, até aos 30 e tais. Repara, nenhum dos outros jogadores resistiu a esse tempo, exatamente porque não tinham a vida, este lado de máquina, que são o Ronaldo e o Messi, sabes? Então. Tenho uma espécie de mini teoria que já tínhamos falado, acho que até já tinha comentado isto contigo, que é, eu não me lembro de nenhum jogador brasileiro, estou a falar sério, que tenha jogado futebol ao alto nível a seguir aos 32 anos. Eles não jogam, acabam todos antes. Aquilo acaba tudo... Está a falar destes criativos. Sim, claro. Cara, vais-me dizer um lateral esquerdo que jogou, um lateral direito, o Cafu jogou muito, mas tirando esse tipo da malta criativa... Da malta que lá a malta mais da frente, podemos ver exemplos do Rivaldo, Romário, Ronaldo Fenómeno, Neymar, Ronaldo Fenómeno, ainda tiveste Ronaldo Fenómeno. Eles foram jogando mais tempo, mas um nível diferente. Um nível alto, um nível que pá, nem estou a falar do Ronaldo e do Messi, porque isso não existe. São o mesmo nível do Messi e do Cristiano. Mas um nível mesmo que seja ali uma segunda linha abaixo deles, não jogaram. O Fenómeno lesionou-se. O Ronaldinho joga meio dúzia de anos, o Neymar joga meio dúzia de anos. Tentar perceber como é que seria a carreira do Ronaldo Fenómeno se ele não se tivesse lesionado gravemente e se não tivesse parado. Eu digo-te que daqueles que havia a aparecer era o maior. Nunca vi ninguém com aquele potencial todo quando apareceu. Tinha força, tinha finta. Que ele causou quando aparece na Europa, no PSV, não é? Impressionante. Mesmo o início dele, ele aparece no Cruzeiro, não é? Depois vai para o PSV que já tinha comprado antes o Romário, o Romário também aparece no PSV. E aquele Romário que te aparece ali é um Romário completamente... Era o que ele dizia, o melhor treinador é aquele que não atrapalha. Portanto, para ele o futebol tinha que ser uma brincadeira. Agora, mas o Romário é mesmo. Está a passar agora a série dele, não sei se vocês já viram o Romário o cara. Ainda não, quero muito ver. É incrível, porque ele conta mesmo as histórias, não é? Quando estava o PSV, vai fazer uma digressão à Índia, e na Índia ele só queria o PSV por causa do Romário, não é? E o Romário estava no Brasil lá naquela altura em férias e pensava, pá, a Índia é longe, pá, caramba, que é que eu vou agora para a Índia? Começou, vou daqui, não, peraí, começou a inventar uma gripe, começou a inventar isto, estava ali, no meu churrasquinho aqui, agora vou para a Índia, para ver no mapa, onde é que é? E o gajo do PSV, não, mais 2 dias que ele vem, ela amanhã vem, acabou por não ir, claro, nunca, né? Só chegou lá depois, ainda houve passado um tempo, que ele ligava para lá, quanto é que está aí? Então, estou menos 7, eu estou menos 7, estou aqui com 38 no meu churrasquinho, portanto, hoje em dia, isto com o Cristiano e com o Messi é impossível. Não, eu acho que hoje em dia tens o Neymar ainda é um bocadinho o Neymar assim. Sim, mas porque tu tocaste no ponto do pegaste no tema a partir do Ronaldo, e eu acho que o que impressiona neles é o profissionalismo que eles têm. Eu acho que hoje é normal, é transversal ao futebol, é impossível no futebol no seu todo haver jogadores desse registro que resultem, até porque eles são criados quase... Eu não quero ser, mas criados em cativeiro, digamos assim, o jogador hoje em dia é criado em cativeiro de uma forma que as palavras que são mais ouvidas é o struggle, o mindset, tu tens que estar super focado, tu tens que correr mais que os outros, suar mais que os outros, ter mais força que os outros, se o teu quadríceps é mais pequeno que o gajo do lado, então tu não vais ser jogador de futebol, é o gajo do lado que vai ser, e tudo isto faz com que se percam outras coisas incríveis do futebol. Perdem, repara uma coisa, há sempre aquela velha frase que se diz, o importante é trabalhar muito, não é? Nós temos é que trabalhar muito cada vez mais, e trabalhar e insistir, e isso é o mais importante. Eu estou completamente
completamente em desacordo, pá, sinceramente. Isto pode parecer estranho dizer isto, porque o esforço e o espírito de sacrifício, tudo isso é importante, isso é o decisivo. Nenhuma destas palavras te aproxima da felicidade. Nenhuma. Trabalho, esforço, espírito de sacrifício. É isto que te vai dar felicidade a jogar futebol ou fazer a tua profissão na vida, seja qual for. Nunca. Isso pode levar-te a um patamar onde tu depois possas desfrutar. Pode, mas repara, tu tens que fazer isso desfrutando. Estás a perceber? Sim. Não é, quando jogavas futebol na rua, dizias à tua mãe, vou lá em baixo com um espírito de sacrifício e esforçar-me. Não, tu ias te divertir, não é? Portanto, sim, depois há uns mais competitivos do que outros e tal. Claro, mas não... Isso é a personalidade de cada um. Personalidade, sim. Portanto, dentro da nossa profissão, seja ela qual for, é preciso espírito de sacrifício. Não, é preciso ter prazer máximo. O que é preciso é ter um prazer máximo e paixão máximo naquilo que se faz. Depois isso confunde, o espírito de sacrifício que está confundido, está completamente aborfanhado pelo prazer com que tu fazes. E é por isso que tu podes estar a ficar um dia inteiro a falar de futebol, ou a jogar futebol, ou a fazer o que vocês fazem, porque vocês gostam. É espírito de sacrifício. Nós estamos aqui por espírito de sacrifício. Estás a esforçar para fazer isto, não é? Eu percebo. Compreendes o que quer dizer? Claro que está sempre inerente. Está sempre inerente, claro que te dedica tempo. Mas sim, tens toda a razão. Tens que ter essa entrega, não é? Mas é uma entrega que vem da tua paixão pelas coisas. E não te dá um gostinho especial, então, não dá isto só para fazer também uma pequena ponte, mas não te dá um gostinho especial, então, que a seleção ganha ou o europeu tenha como suas maiores bandeiras. Se bem que o Rodri ganhou o prémio de melhor jogador do Euro, mas o Nico Williams e o Yamal sejam jogadores que desfrutem tanto do jogo e que sejam tão... Isso a certa altura posto a torcer pela Espanha, obviamente após Portugal ser eliminado, a certa altura posto a torcer pela Espanha, a mim foi isso. Eu estava a ver a final acompanhado com alguém e a pessoa estava a torcer pela Inglaterra, eu estava a torcer pela Espanha, e o que me estava a fazer torcer pela Espanha era muito isso. É o que dá mais prazer ver jogar, e se me está a dar mais prazer, eu quero ser por essa seleção, pela que me dá prazer. E tu vias o futebol espanhol, eles estavam felizes a jogar, pá. É isso mesmo que eu te estou a dizer, não é? Tu tens que... Hoje, eu tenho sempre a velha frase de que se o homem tem uma paixão tem que ir tratar dela, não é? Pronto, quer dizer, e no futebol, a paixão que te aproxima do jogo... Tu achas que essa frase vai levar a muitos casos de infidelidade, malta que está a ver isto? Se o homem tem uma paixão, vai... Mas essa capacidade... Amor, mas foi o Freitas Lobo que disse! Foste ter com a Carla! Eu não queria, mas a Carla passou, não é? O Freitas Lobo disse: tens uma paixão, vai ter com ela. Eu fui! Quer dizer, estou a gostar do teu homem. Então agora explica porque é que diz a Vanessa na quinta. Não é? Foi outra paixão. É outra paixão. A poligamia futebolística também é possível. Porque entra um bocadinho o sacrifício aí também. Tens que ir atrás daquilo que gostas, não é? Portanto... eu peço imensa desculpa se isto, enfim, quebra muitos amores, mas cria outros impossíveis e paixões e tudo junto, não é? Mas de que é que estávamos a falar? Estávamos a falar do Yamal e do... Sim. Claro que... Repara uma coisa, sabes que eu sou um bocadinho, lá está, a tal poligamia futebolística, não é? Também posso gostar mais das equipas que me atraiam pela forma mais tática como jogam, pelo esquema, pela preparação do jogo, e alguns jogadores que falaste de um jogador e fizeste um contraste que eu acho que é um complemento. Não, é? Rodri. Quando disseste, mas eu percebo onde eu quero chegar. É um jogador que é um jogador cerebral, um jogador que pensa o jogo, não é? Um jogador que sabe mais que os outros, não é? Em relação ao jogo. Mas está-se a divertir de certeza também, está-se a divertir muito de certeza. Também. Está-se a divertir muito e está a ser, de facto, dentro do ecossistema que é uma equipa de futebol, e existe, de facto, o jogar pensando e o jogar divertindo-se, não é? Uma coisa é a jogada, outra coisa é o jogo, não é? Exatamente. O Yamal e o Nico são jogadores de jogadas, não é? O Rodri é o jogador do jogo. Pronto. Embora depois, claro, tem que haver critério no posicionamento em que o Yamal e o Nico Williams se colocam para fazer as jogadas, não é? Mas é lógico que são essas equipas que te fazem ver o jogo, são esses jogadores que te fazem gostar do futebol, não é? Eu mesmo clubisticamente, as pessoas têm dificuldade ou facilidade em dar-me um clube, porque em geral dão clubes diferentes, não é? Todas as pessoas dão um clube diferente, o que é um elogio. Sim, não é bom, não é? Saudades a ver o teu trabalho, sim. Pronto, exatamente. Repara, porque eu sempre fui um adepto de jogadores.
Eu lembro de ser miúdo e eu que adorava era ver, tanto adorava ver o Gomes a marcar golos no Porto como ver o Chalana no Benfica, ou procurar, quando o futebol começou no Sporting, ou até antes havia um jogador que eu adorava, que era o Jordão, e foi um símbolo mais do Sporting, agora também é passado no Benfica, mas isso não me lembro, porque era muito miúdo. Mas repara, Porto, Benfica e Sporting, não é? Embora eu nasci em Braga, cresci no Porto, mas, e vivi em Lisboa também muito tempo, mas a minha raiz é de Braga, onde nasci, não é? A minha família é de futebol, e o meu avô, um dos fundadores do Braga, e portanto gosto do Braga, mas lá está, eu era um adepto e continuo a ser de jogadores, não é? Portanto, essa ideia do Riquelme que tu perguntaste ao princípio, é o jogador que me atraiu. Tu não és adepto do Boca Juniors. E faz, se calhar, gostar também. Não é do Boca Juniors, não. Tu faz gostar também, se calhar, dos sul-americanos, não é? É muito por por essa vertente apaixonada com que eles vivem aquilo tudo. Eu estava a ver depois a Copa América, aliás, vi 455.370 horas seguidas de futebol nesse dia, não é? Porque depois aquilo foi a diária, etc. Começaste na final do Europeu. Sim, aquela transmissão durou-me 5 horas e 45 minutos. Comecei às 5 da tarde, acabei às 6 da manhã, eu sei lá às 6 da manhã, aquele jogo, a transmissão acabamos à parte das 6. E depois, eu estava a ver a final da Copa América e estava a dizer, estava a comentar com a pessoa que estava comigo, opá, eu até acho que estou mais entusiasmado. Do que é? Do que o europeu? A final do europeu eu gostei muito, mas eu gostei muito de ver a final do europeu, estava ali a torcer pela Espanha, gostei de ver aquilo, estava a apreciar o jogo, mas depois estava a ver a final da Copa, estava a começar a final da Copa América e no momento em que começa o jogo, eu acho que ainda estou mais entusiasmado para isto, porque também, pronto, eles aliam a parte emotiva muito maior ao jogo, aquilo. Também há a porradinha de criar bicho, eles batem muito uns nos outros. Picardia. Mas é normal, eles não largam nenhuma. Eles não largam nenhuma. Eu reparei lá, há um lance do Luís Dias, que é um cruzamento ao segundo poste, em que ele vai lá atacar de cabeça. A forma como ele ataca esta bola de cabeça é de alguém que não está minimamente, ele não está nem aí para aquilo que lhe vai acontecer fisicamente. Ele não quer saber das consequências. Ele não quer saber se vai bater contra a cabeça do adversário, se vão os dois contra o poste, se vai falecer alguém. Ele não quer saber. A bola tem que entrar naquele retângulo. Eu vou com tudo. Eles não, porque o Luís Dias nota-se claramente que é alguém que teve até muito tarde descalço a jogar com pedras a entrarem pelo pé, ele quer lá saber se vai bater o ombro contra a cabeça de alguém, e isso apaixona. Um gajo também, eu gosto muito da parte bonita do jogo, mas essa parte emotiva também apaixona. Tu sabes, estes gajos estão mesmo ali com tudo, eles não querem saber. E não gostam do gajo que está de amarelo, pode ser o melhor amigo deles. Durante aqueles 90 minutos não gostam. Eu costumo dizer a brincar que quando vou jogar com os meus amigos, quando eu ouço alguém dizer... És um pouco uruguaio também, né? Pois, quando os meus amigos chateiam-se jogar comigo, porque a certa altura nos jogos de amigos há sempre um que solta aquela frase: oh fogo, mas isto não é a final da Champions. Sim. E eu digo sempre a mesma coisa, que é, isto é mais importante porque eu nunca vou jogar a final da Champions. E isto vou jogar, portanto, isto é a minha final da Champions, eu quero ganhar isto. E apetece-me logo desistir do jogo, nesse momento, e digo-lhes sempre, se a minha mãe estiver do outro lado, é meu adversário durante aqueles 90 minutos. Eu quero, se ela tiver que levar um pau, vai levar um pau. Faz um carrinho à tua mãe, não quero saber. Também pela raiz. Não quero saber. Ainda lhe pergunto. E ela diz: João, não és os outros. É isso. Não és o filho dos outros. Ainda lhe digo e ainda levas por cima. E ainda levas por cima. Ainda lhe digo isso. E disse: nem lhe tocaste, nem lhe toquei. Nem lhe toquei. Mas sou esse tipo de pessoa, por isso é que me apaixona também ver um bocadinho os jogos. É isso, é a sintonia, repara, tem a ver muito com esse estado de ânimo que aquilo que transmite. E eu sinto a ver o futebol sul-americano exatamente isso. E as grandes competições ainda mais, não é? Eu falei no Uruguai, na Argentina, na final era a Colômbia também, como posso falar no Chile. O Brasil é um pouco diferente, não é? O Brasil está numa fase estranha. Mas mesmo em relação a este lado mais emocional, passional mesmo, não é? Enlouquecido do jogo, o Brasil foi sempre um pouco diferente, não é? O Brasil brincou mais, sentiu aquilo mais como o samba, como ganhar ou perder, mas jogando bem, o jogo bonito, mas não tanto com aquela picardia, o orgulho do bairro, não é? Que tu sentes dos argentinos, como se estivesse a jogar no potreiro, que são os baldios de terra, não é? A tradução, eles transformam esse orgulho do bairro para dentro da cancha, do relevado, numa final de um campeonato do mundo ou num jogo dos campeonatos internos, estás a perceber? E isso faz com que sempre torci por eles, não é? Sempre tive uma paixão enorme pelos argentinos, pelos uruguaios, pelos chilenos. Aliás, há pouco, desculpa lá como sigo muito o vosso trabalho atentamente, eu tinha visto tu referires aquela célebre frase que eu disse uma vez só, que eu agradeço à minha mãe por ter nascido e que me permitiu comentar este jogo. Foi num jogo do Uruguai,
Repara, foi no fim de um Uruguai e Inglaterra, em que eu estava também enlouquecido porque o Luís Soares tinha feito 2 golos e eliminado a Inglaterra se calhar quartos de final do Mundial ou oitavos, já não me consigo recordar, por aí, que são tantos jogos, né? E aquilo era emotivo, não é? Por ser o Luís Soares, que vinha de uma lesão, que depois se foi abraçar ao médico na altura, um médico que ainda por cima estava com uma doença daquelas que são terminais. Tinha sido um guião escrito para filme, não é? É pá, brutal. Há jogos e momentos no futebol que parecem mesmo um filme. E quando o Luís Soares faz aqueles 2 golos, eu vibrei, não é? Pronto. Eu tenho este lado um bocado que as pessoas não... Quem me conhece sabe que é verdade. Quem não me conhece acha que não, é um gajo sério, pá, que gosta de ver a tática, 4-3-3. Não, pá, repara, os momentos mais emocionantes para mim são esses, não é? Eu lembro-me, eu sempre gostei muito do Panamá, por exemplo. Mas como é que é possível? Pois é isso. Vai gostar do Panamá, porquê? Pá, o chapéu. É o chapéu, eu pensei que estavas a falar do chapéu. Não, por causa de um jogador panamanho que jogava... nos anos 90 no Tenerife, um jogador chamado Rommel Fernandes, que eu nem sei quem é. Pois, mas vais ter que saber porque é mítico. E esse jogador, que era goleador na altura, que foi jogar para o futebol espanhol, jogou no Tenerife, depois jogou no Valência, no Albacete, acabou por morrer muito novo, por um acidente de carro, novo, 26, 27 anos, por aí. No auge sim, no auge. Mas eu lembro de estar em Tenerife e ver na altura em que eles subiram de divisão, ver um jogo ao outro, e a vibração que foi em toda a cidade com os golos do Rommel. E comecei sempre a gostar dele. E depois ele morreu, não é? Teve aquele... E o que é mais espetacular é que o local onde ele está sepultado, que é o cemitério de El Chorrillo, em Amador, que é perto da cidade do Panamá, da capital, foi transformado num campo de futebol. Isto é, a sepultura é um campo de futebol. Às medidas proporcionais, naturalmente. Sim. Exato, vocês podem procurar isso nos YouTubes, não é? Em que está feito mesmo um campo de futebol desenhado, com balizas, verde, não é? E com as marcações. E nos dias em que se homenageia, se recorda a sua morte ou o seu nascimento, juntam-se pessoas de todo o Panamá. Há pessoas que vão de outros locais para jogar em cima da campa do Rommel futebol de mesa. E deixarem lá ficar figurinhas de cromos e de jogadores de todo o mundo. Isso é fantástico. Isso faz durante o dia inteiro. Pensava que a malta ia para lá para fazer táticas com velas. Não, o dia inteiro. Não, fazem uma festa de futebol naquele dia. Aliás, na entrada do cemitério está a grande imagem do Rommel, feita em azulejos, com ele a fechar o golo, que era de joelhos sempre e braços no ar. E portanto eu sempre gostei muito do Panamá por causa desta história. E portanto um dos momentos também mais emocionantes meus foi ver o Panamá-Costa Rica no apuramento para o Mundial 2018, sim, exatamente, onde o Panamá esteve, e o Panamá precisava no último jogo de ganhar a Costa Rica para ser apurado. Portanto, seria muito difícil, mas a Costa Rica já estava apurada, por isso, portanto, havia aqui algumas hipóteses. Eu lembro de estar a ver o jogo em casa, 4 da manhã, por causa da diferença horária. Estava eu com os meus cães, não é? Portanto, que acompanham-me sempre, taticamente. Acompanham-te. Exatamente. E quando eu vejo o golo, quando marcamos nós, Panamá, marcamos mesmo a acabar o golo foi marcado mesmo ao minuto 91, eu vibrei e gritei um gol do Panamá em minha casa, em Vila do Conde, como um louco. Estás a perceber? Portanto, tu imaginas, mas o Luís Freitas Lobo é isto. Mais do que o 4-3-3, quer lá ser Benfica, Porto ou Sporting, eu vibrei com um gol do Panamá às 4 da manhã, marcado à Costa Rica, foram puramente para o Mundial, pela minha ligação emocional que tenho àquela história e a este tipo de futebol. O futebol é aquilo que me faz sentir. Tem pouco a ver com coisas clubísticas. Esta é que nunca deve ter sido dita, esta frase. Eu vibrei com um gol do Panamá às 4 da manhã. Não, esta é uma frase do Freitas Lobo, nunca ninguém ouviu. Eu não tinha essa aqui. Agora, se calhar, uma parte se calhar mais tática, porque pode ser essa a explicação. O facto de haver mais faltas, por exemplo, numa Copa América, mais faltas duras, às vezes para travar jogadas, é forçosamente pela raça que eles imprimem no seu jogo. Há também uma explicação tática para isso. Se calhar as equipas são mais desorganizadas, então formas de travar jogadas não é tão taticamente, não é fechares a nível tático, mas sim através da falta.
Pode ser uma explicação, mas eu acho que está mais no sangue, não é? Porque... Sim, isso sem dúvida, mas pode haver também a explicação de que equipas mais partidas não jogam, não estão tão organizadas que recorres à falta muito mais facilmente para travar jogadas. Talvez no passado tu pudesses ir por aí. Não há tanta cobertura defensiva. Portanto. Sim, talvez no passado, quando de facto as equipas sul-americanas não tinham tanto essa cultura tática europeia, e não havia tanto esta ligação, esta globalização de perceberem o que se passava também na Europa a nível de evolução tática. Isso foi, aliás, o que fez o Brasil ganhar, fez o Brasil voltar a ganhar depois de 70 e 94, não foi tanto o talento da equipa, embora estivesse Romário nessa equipa, a verdade é que foi mais o formato Dunga, não é? Foi o tipo de jogadores, o Parreira, disciplina tática, portanto, já foi, eles roubaram um pouco o estilo aos europeus e ganharam a final à Itália, jogando também assim. E os brasileiros ficaram um bocado chateados com isso, porque eles querem que o Brasil volte ao jogo bonito, ao futebol. Eles querem escolher a forma como ganham, não é? Não basta só ganhar. Não é? Pois, nós aqui queremos ganhar, eles querem escolher como é que ganham. Agora, a questão desse lado da picardia, eu acho que está mais no sangue. Acho que de antes sim, agora continua a existir, mesmo com essa organização tática. Mas para eles essas faltas não são feitas dessa forma assim tão anárquica como estás a dar, não é? Okay. Recordo o Daniel Passarella, que era o capitão da seleção argentina em 78 e 82 também, e campeão do mundo. É duríssimo, não é? Mas ele dizia, não pensem que eu entro assim de qualquer maneira. Eu escolho o osso onde vou bater. Portanto, aquilo para eles é diferente, não é? Aquilo não é uma entrada à louca, não. Eles sabem bem ali, não... Onde... Portanto, aquilo também há ali... Há uma arte por trás disto. Aquele envolvimento todo que existe e está mais do que o Brasil, estes países, não é? Uruguai, Argentina, Chile, não é? Portanto, eu acho que está mais no sangue do que nesse lado tático. O que é que se passa na Argentina, diferente dos restantes países, para ter tantos treinadores argentinos em fases prolongadas do torneio? De facto, a Argentina prepara melhor os seus treinadores, tem um futebol mais complexo. Porquê tantos argentinos? Sim, preparam muito mais o futebol base, claramente. Que os outros países aliados? Todos. O Uruguai também, embora o Uruguai é um país muito pequenino, não é? Menor, mas à proporção, também os treinadores que os uruguaios conseguem formar também são impressionantes, e pela qualidade. E os argentinos sempre tiveram um estudo do jogo muito, muito, muito evoluído em relação à questão tática e tudo. Aliás, se olhares para o princípio dos tempos, os ingleses inventaram o jogo, não é? Mas quem o transformou verdadeiramente depois, do ponto de vista coletivo, são os uruguaios, não é? E os argentinos, a partir dos anos 20, não é? Porque as primeiras seleções que aparecem antes do Mundial são os Jogos Olímpicos, são as seleções uruguaias que sistematizam mais taticamente o jogo. E isso leva depois a formar muitos treinadores argentinos ao longo da história. Repara, isso não é um fenómeno recente. Sim. E com diferentes correntes filosóficas de entendimento do jogo, não é? Eu cresci sempre, e os argentinos todos, com a ligação entre, a dicotomia entre aquele era o futebol do Menotti, que era o futebol divertido, o futebol poema, o futebol da técnica, com o futebol pragmático e resultadista do Bilhardo, não é? Que foi campeão. E os dois foram campeões do mundo, não é? Em 86. Sim, com formas diferentes. Exato. Repara, e isso levava a correntes filosóficas do jogo. Sempre interpretaram muito o jogo. Os brasileiros não. Os brasileiros foi sempre o jogador, não é? Poucos treinadores brasileiros encontraram essa expressão tão tática do jogo. Eram jogadores muito que a ganharam. E depois, já é a história do futebol, porque na evolução, e também do Brasil, tem muito a ver, a partir ali, sobretudo dos anos 50, e antes também, anos 40, 30, por aí, que é quando a influência do futebol centro-europeu, que é o futebol que faz evoluir, que é o futebol da Checoslováquia, que é o futebol húngaro, que é o futebol austríaco, onde esses são os grandes fundadores, sobretudo os húngaros, os grandes fundadores táticos do futebol. Tudo que aparece daí, mesmo nas Holandas dos anos 70, já é um subterfúgio disso, não é? Já é uma derivação daquilo que é inventado pelos húngaros. Olha, eu depois disto, eu acho que a malta precisa de acalmar um bocadinho com o nosso genérico. A última vez que vai passar o nosso genérico, este é o último episódio. Vai, lança tu. Agora lembraste-me disso, pá, não sei se me apetece. Lança tu. É o último. É o último. Deste programa. Feira do Euro. O Euro já terminou. Olha, malta, sabem o que é que eu tenho para vos dizer? O que é que tens para nos dizer? Roda.
o genérico. Eu vi hoje o 11 ideal do torneio e uma vez que tu és uma pessoa apaixonada por jogadores, eu tenho lá algumas incongruências que eu não concordo assim tanto. Não sei se já viram? Vocês já viram? Já vi. O 11 do europeu. Fez o meu campo todo de Espanha. Mas feito por quem? Pela oficial mesmo? Pela UEFA. Eu vou dizer aqui, gostaria de saber se tu trocarias algum jogador, em que posição, o que é que poderias fazer, algumas alterações que pudeste fazer, tu também, Tá que bem. um exercício para nós. Na baliza... O 11 que eles escolhem em função do torneio, que acho que eu também faço em função disso, não é? Em função dos jogadores que eu acho. Claro, em função do torneio, claro. Há jogadores que não renderam tanto, sim. Exato. Na baliza, por exemplo, eles colocaram o Mike Maignan, da França. Eu queria saber se vocês concordam. Eu tenho aqui uma opinião um pouco diferente, mas primeiro queria saber se vocês concordam com a eleição do Mike Maignan. Repara, só pelo número de jogos que fez até ao fim, porque para mim é o jogador, o guarda-redes que eu acho que nesta altura é impressionante, é o da Geórgia, o Mamardashvili. O Joel já falou aqui dele 2 vezes, até disse que achava que ele não ia ficar muito tempo no Valência. Acho que ele é um monstro. Acho que o europeu que ele fez foi uma porta de saída do Valência que já estava a arrastar-se há muito tempo. São só 3 jogos, mas aquilo é impressionante o que ele é. Eu aqui tinha Mamardashvili aqui, ou Pickford, eu gostei muito do Pickford. Fez um europeu incrível. O Pickford eu também deixei-me levar aqui um bocadinho pelo facto de ele não só ter defendido bem, como também dá muito espetáculo. Eu tenho uma relação muito difícil. Eu acho que é importante. Não me percebo o que é que vai sair dali. Né? Sim. Tem gestos que eu acho que nem são possíveis, até na forma biomecânica. Ele joga com as meias. Ele joga com as meias à número 10. Ele joga com as meias à 10. Ele defende as bolas da forma mais incrível. Agora é um guarda-redes dificílimo. Uma vez estar a perguntar mesmo ao Hugo Oliveira, que foi treinador dele no Everton, quando o Marco lá estava, não é exatamente, mas aquele guarda-redes ele é mesmo assim, quer dizer, no dia-a-dia, quer dizer, mesmo nos treinos, e ele dizia-me exatamente que era, como é que ele treinava e como era, mas ele tem aquela forma que é a tal biomecânica que nós fazemos que... Sim, que é já fugi um bocado do tema, mas muitas vezes quando se fala da biomecânica perfeita, do gesto técnico perfeito, o que é o gesto técnico perfeito? É aquele que dá mais jeito de fazer. Claro. Porque é que o Quaresma cruza de trivela? Porque é que o Quaresma vai na esquerda e em vez de cruzar com a parte de fora do pé, mete o direito com a parte de fora, não é? É como lhe dá mais jeito. Estás a perceber? Portanto... Obrigado, Luís, por estás a fazer esse trabalho, porque eu tenho uma turma de desenvolvimento individual de futebol a quem eu tento explicar que existe um gesto técnico para executar. E o Luís vem aqui colaborar e dizer realmente que eu tenho toda a razão e que não existe um gesto técnico perfeito, é aquele que nos dá mais jeito. É verdade, é o que leva do ponto A ao ponto B mais eficiente. É aquele que produz o efeito. Sim, produzir o efeito é tu teres a perna torta, o pé de daquela maneira, é a tua maneira de fazer. Tem é que cumprir o objetivo, naturalmente. Não é? Levar do ponto A ao ponto B. Da forma mais eficiente. Falava-se muito isso na altura do o Jovane Cabral, quando aparece no Sporting. Ele marcou alguns golos importantes. E os gestos técnicos dele eram sempre muito esquisitos também. Não era aquele por exemplo... Não era elegante. Não era elegante, não tinha o domínio, a recepção oriental. Aquilo às vezes era domínio e chuta, e tu dizes, parecia uma treca. Sabes, o gesto, aquilo nem parecia... Só que de facto, naquele momento, com os adversários próximos, não sei o quê, isso meio com a ponta da bota, tu dizes, um jogador normal não faria isto. Ele fez... E tu dizes, pronto, de facto, eu acho que até na altura, mesmo quem estava a comentar falou disso, já não me lembro quem era, que realmente não há gesto técnico perfeito. Isto foi a melhor forma, a forma que ele encontrou, da bola vem daqui, é preciso marcar gol ali, e ele conseguiu fazer isso. Sim, eu quando digo não há gesto perfeito, claro que existe um padrão de comportamento que tem que existir, que tens que respeitar em determinadas posição do corpo, naturalmente, para a bola não subir, não ficar o corpo muito Sim, já é do domínio da física. Sim. Exatamente. Agora depois, aquilo que é a nossa expressão, porque é que tu és canhoto e o outro é destro. Como é que tu explicas isso, não é? São coisas... Repara, eu a comer como com os talhares ao contrário e habituei-me desde sempre. Mas repara-te o cabo. Diz que eu parto do cabo, sim, ele agarra o garfo. Ele agarra o garfo por cima. Não é ao contrário, não vira o garfo e a faca ao contrário. Sempre todo cortado, sempre todo cortado no final de uma cabidela, não sei o que é que se passa. O que é que se passa? Acabei todo ensanguentado. Aqueles cabos de madeira metidos dentro do arroz. Sempre que eu faço, sempre que me convidam para almoçar, tem o INEM à porta. Não.
Não, mas porquê é que eu me habituei? Não, referia-me à posição do garfo e da faca em direção à direita e à esquerda e não ao posicionamento. Sim. Mas tu és esquerdino? Ou... Não sou, lá está. Mas habituei-me a comer assim, e até hoje. Sim, e porquê? Perguntas tu, sei lá. Mas isso tudo, nós estamos a falar, desculpa, só para, porque senão depois esqueço-me do que é que ia dizer, que é relativamente aos gestos técnicos. Eu, nessa turma que eu tenho, há uma parte do trabalho que é mais analítica, em que aí sim, estamos ali mais disciplinados no gesto técnico, porque há realmente algumas questões, por exemplo, do posicionamento do braço, para o remate e etc. Claro, agora, existe realmente essas partes diria da biomecânica que ajudam. Mas depois, por exemplo, há um exercício de finalização, e no outro dia aconteceu-me um miúdo perguntar-me e eu fiquei a pensar, porque isto é trabalho que eu faço de off-season, ou seja, fora da época dos meninos. E o que eu fiquei a pensar foi, alguém lhe deve ter castrado isto, porque no início do exercício ele ia rematar do lado do pé contrário dele, e ele perguntou, mas tenho que rematar com o pé contrário ou posso rematar de trivela? E eu disse, tu podes rematar como quiseres, desde que estás a trabalhar no exercício de finalização, mas alguém já lhe deve ter dito, isto não é para fazer trivelas, pá. Essa expressão eu tinha os meus treinadores, tu davas um calcanhar, mesmo que acertasse, ele mandava-te fazer 20 flexões. Ou habituar com os dois. Acertavas um passo de calcanhar e 20 flexões. Ou tentar forçar ao ambidestro, tentar forçar o pé mais fraco. Sim. Pá, eu tinha essa discussão de forma leve, mas acontecia algumas vezes no Benfica, que fazíamos parte do Departamento de Desenvolvimento Individual, e tínhamos essa discussão sóbria, mas sobre o que é que nós muitas vezes estamos ao fazermos isso de este jogador tem este ponto fraco, vamos tentar melhorá-lo ao máximo. Eu acho que nós às vezes estamos a querer criar jogadores todos iguais. Os jogadores não são todos iguais. Aquele jogador vai ter esse ponto fraco, mas por causa desse ponto fraco vai ter um recurso ou algo do género que lhe vai potenciar. Por exemplo, há uma altura que eu acho que as equipas querem que os médios sejam todos iguais, sejam tudo médios que corram muito, façam área a área todos, que tenham todos, mas este gajo não chega muito uma área à outra, este gajo não entra muito em ruptura. Porque eu pergunto, o que é que deves potenciar mais? Deves trabalhar mais, potenciar aquilo que o jogador tem de forte, ou trabalhar mais para colmatar as suas fraquezas? É isso? Acho que encontrar a simbiose perfeita, mas se eu tivesse que dizer, a partir de uma X-idade, a partir do momento principalmente em que está a terminar a idade da capacidade aquisitiva perfeita, eu diria que é começar ao contrário, a aprimorar os pontos fortes, porque o jogador já tem tanto tempo a trabalhar aquelas características, já está quase formado, diria assim, tu a partir daí é potenciar aquilo que ele tem de bom e não tentares ensinar um gajo com 20 anos permanentemente a fazer coisas que ele não... Há jogadores com o pé fraco preferem cruzar de letra do que arriscarem com o pé... E saem grandes cruzamentos, até porque... Os grandes gols de letra, não é? Não teria quando fiz esse comentário e as pessoas acharam que o Nuno Santos faz aqueles gols de letra do Sporting este ano, lembras-te? Sim. Foi para o Prémio Puskas. Exatamente, foi não é? E eu disse, aquilo é fácil. Não. Difícil para ele era finalizar de direita. Pois é. Eu fiquei impressionado que esse gol... Porque aquele gesto da letra era para ele ir buscar o pé esquerdo. Se lhe só obrigassem a ter que finalizar com a direita ali naquele momento, para o Nuno se calhar era mais complicado. É que o pensamento dele foi automático. A bola veio um bocadinho para trás. Eu tenho que... Ele aqui finalizava aqui de pé esquerdo, a bola veio um bocadinho para trás, eu disse, é já assim. E eu sou canhoto, é assim. Para mim foi incrível em duas questões. A primeira, porque é um golo belíssimo de letra, que entra praticamente entra quase quase indefensável para o guarda-redes, um golo incrível de letra, e porque foi um golo que levou um cabelo platinado à gala da FIFA do Prémio Puskas. Parecendo que não são duas coisas importantes para o futebol. E aqueles fatos que ele... O fato que o Nuno leva e aquele cabelo platinado. O Ruben disse, o Pote ficou... O Pote tinha marcado um gol desde o meio campo e não foi o Pote o Prémio Puskas. Eu quero dizer também, eu disse, mas o Nuno de certeza que vai mais bem vestido que tu. Pois, eu lembro quando disse a entrevista. Claro. E o Ruben também dizia, vai ser o gajo mais bem vestido da gala. Pois, é isso. Isso eu também acho que é importante. O futebol também é... Eu tinha um treinador que dizia... Eu tinha treinadores que diziam que se tu tinhas muito estilo, eles eram contra. Isso é só estilo. E tinha outros que diziam, um gajo pode não jogar nada, mas ao menos tem estilo. Não, mas, era muito aqui mas isso é curioso, porque tu vês escolas de futebol, estamos a falar de miúdos que têm abordagens completamente diferentes. Por exemplo, qualquer miúdo é vaidoso, ou até tu vês os séniores a jogar, vês os teus ídolos a jogar e tu tentas replicar esteiras amarelas ou esteiras brancas ou a meia não sei quê. Eu não sou nada contra isso, porque dava mais gosto, quando eu jogava, dava mais gosto treinares, jogares com a esteirinha que não sei quê. Eu sei que isso depois concretamente no campo isto não quer dizer nada, mas dava mais gosto. Se quiser dizer aqui, depois diz no campo. Estar arranjado. Se quiser dizer aqui, se estiveres mais confortável, já quer dizer. Olha, quanto mais não seja, buscar aquilo que o Luís estava a dizer no início. Estava mais feliz. Exato.
se eu, quando olhasse para baixo, visse que eu estava vestido como eu gosto. Eu como uma altura. Porque havia há uma escola de futebol aqui perto, que é a Sajonense, eu não sei se ainda é assim, mas na altura obrigava chuteiras pretas. Havia malta que tinha chuteiras brancas, putos, tinham de as pintar para ir para o treino. Não, aqui mas isso também pode ser promover, se calhar, EBT, Educação Visual Tecnológica, só se for. ao mesmo tempo que o Art Attack, vamos fazer uma edição do Art Attack ao vivo. O futebol é muito bonito, mas não esqueças da escola. Sim. Eles estavam a fazer Mas era uma forma de controlar a vaidade dos miúdos. Era chuteira preta, camisola por dentro. Sabes, Sim, teria algum objetivo. Eu acho super importante. Mas eu não sei porquê. Super importante até mesmo, eu acho essencial o jogador ter cuidado. Porque imagina, sim, porque o jogador cuidado significa que está preocupado com alguma coisa. Um jogador que não quer saber, porque eu também não acho assim tão positivo aquela malta que diz, ele não quer saber de nada, ele vai para cá, vai todo. Não, caraças, se tu tiveres cuidado, se estiveres preocupado, significa que também estás com vontade. Agora, existe, eu percebo aquele problema de que há jogadores que estão preocupados e não com a eficácia que vão ter no campo, mas sim com aquilo que estão a passar para fora para a bancada, ou etc. Sim, é uma visão complicada. São tempos. Há uma das frases que eu gosto, que eu tenho de referência, que é do Roland Barthes, que foi um grande fotógrafo do início do século passado, que é a Câmara Clara, e ele dizia exatamente que era o futuro das gerações e do mundo, e é o que está a acontecer. Cada vez mais consumir imagens e menos as crenças. E tem muito a ver com isso que estás a falar. Os jogadores são cada vez mais vendedores de imagens e mais da crença. Vai ao princípio também daquilo que eu te dizia, acabaram as rockstars, vingam as popstars. Portanto, cada vez mais o culto da imagem é muito importante. Sim. O jogador Instagram. Mesmo quando não havia Instagram, em relação àquilo que era a crença que tu acreditavas que aquele jogador te passava em termos de valores, seja quais forem os teus, mas sobretudo em relação àquilo que era uma crença em algo. Hoje é a imagem. O lateral esquerdo foi com o Corelha. Pois. Isto é só porque nós começámos. Para voltar aí. Sim, nós tivemos 10 minutinhos no Pinkford. No manhã, eu acho giro. O Cucurella, repara uma coisa, para aquilo que a Espanha quer dele, e tu todas imaginava que ia ser o Grimaldo, o titular da Espanha ao princípio, depois da grande época que fez no Bayer Leverkusen. Mas o Cucurella é o jogador que tu olhas para ele e achas que pode ter um ar mais rude, menos dócil, pode ser um jogador que a qualquer momento vai comprometer a jogada, mas ele tem um rigor em tudo o que faz e aquilo que a equipa precisa, que eu acho que é fundamental. Principalmente é um jogador que respeita muito taticamente o jogo. Eu acho que acaba bem de ser uma boa escolha. Eu não estava à espera... Se olhar para aquilo que foi os laterais esquerdos... Eu não estava à espera... com o Nico Williams, não é? É importante, tu tens o Nico Williams à frente, que é um jogador que taticamente não respeita tanto o jogo, e tu poderes ter atrás um jogador, se calhar, que respeita muito o jogo do ponto de vista tático e acho que é muito e dinâmicas defensivas. Se calhar o Grimaldo quer sempre ir-se embora e jogar na linha com o Nico Williams. O Grimaldo está sempre dentro da área, no Leverkusen. Ele é impressionante, está sempre dentro da área. O treinador de La Fuente, porque é que ele escolhe um e não outro? Tem a ver muito também com aquilo que gosto de chamar as pequenas sociedades que há dentro do campo, com os jogadores que jogam em locais parecidos ou que se cruzam entre eles nos movimentos que se fazem. Sem dúvida nenhuma. E entre o lateral e o extremo, isso é obrigatório. A Espanha fez isso eximiamente, porque tu tens, eu já dei esse exemplo, enquanto que Portugal joga sempre com os seus laterais altamente projetados, então tem que ser o Palhinha a vir associar-se aos centrais quase sempre, e Portugal, quando perde a bola no momento de transição defensivo, está constantemente com o Palhinha enfiado no meio dos centrais. A Espanha não, a Espanha deixa os extremos irem embora, há sempre um lateral que acompanha. A Espanha tinha o modelo de jogo mais básico. Eu comecei a treinar em 2004, na altura do 4-3-3, depois Mourinho trouxe 4-4-2 de Losango, mas na altura do 4-3-3 mais puro, e tu vês a Espanha, 20 anos mais tarde, a jogar 4-3-3 puro. Tu vês aquilo... Extremos abertos, o 4-3-3 do Josualdo. Extremos a Espanha abertos. É o 4-3-3 do Josualdo, assim. Extremos abertos. Os laterais abertos. a irem à vez, não Extremos vão ao mesmo tempo. Os laterais a irem à vez. Os interiores a entrarem em rupturas de vez em quando, mas muitas vezes a tentarem trabalhar ali entre a linha média e a linha defensiva adversária. Sim, e depois tens o Fabian Ruiz e o Rodri. Sim, definido as três linhas no meio campo. Agora vais alargarem a linha defensiva adversária sempre muito, para depois quando a bola entra por dentro ser mais difícil defender. Mas isto tudo funcionava muito bem, porque tu tens aqueles extremos que te partiam o jogo. Estavas a falar há bocadinho dos jogadores, eu entusiasmo por jogadores. Sim. A Espanha tem aqueles jogadores que quando recebem a bola, esta é daquela imagem que é, quando recebem a bola, os adeptos dizem, vai,
Já não tens isso. Sim. Já não tens isso. O extremo vem sempre... O jogador que te faz levantar logo, isso, quando ele pega na bola, tu vês que vai acontecer qualquer coisa, não é? Cada vez tens menos isso. É o atenção ao livre. Tu tens os extremos que recebem, vêm para dentro, levantam a cabeça. O Bernardo Silva, por exemplo, tenta sempre associar-se com quem está no corredor central. Tu não achas, Luís, que podemos agora à Espanha, porque os grandes progressos no futebol estão sempre, ou quase sempre associados, as mudanças táticas e mudanças de modelo, estão quase sempre associados a momentos de sucesso. Não achas que o sucesso da Espanha pode levar a um ressurgimento, por exemplo, do extremo puro? Porque Portugal joga os extremos. Mas tem características. Ele só fez isto porque tem o Nico Williams e o Yamal. Eu sei, mas se ele tivesse, em vez do Nico Williams e do Yamal, sei lá, se ele tivesse que jogar lá, não sei, com o Bernardo Silva, não é? Ele já não ia ter isso. Porque ele não pode ter. O Bernardo Silva não vai para cima de ninguém num contra um. Mas depois também praticamente para a linha. Mas depois também vai sempre para dentro. Mas depois também é uma questão de escolha. Por exemplo, o sucesso dos três centrais do Rubén Amorim fez com que quase toda a gente experimentasse jogar a três centrais da mesma forma. Mas, se a Espanha não está a fazer com que haja um ressurgimento... fazer, não, eu até acho que pode ir mais longe que isso. Acho que pode ir mais longe que isso. É, em vez de ir a treinadores que procurem esse sistema, a malta voltar a querer fazer renascer esse tipo de jogador. O extremo puro, o extremo que vai para cima, o extremo de um contra um, o extremo que desequilibra o jogo, porque hoje em dia o passe e a dinâmica de terceiro homem, essas questões é que desequilibram o do jogo. E eu lembro-me também de ver jogos, e também já comentei isso aqui com mais malta, que eu gosto muito de ver jogos de outros anos, de outras épocas, até que eu não via futebol ainda, e tu vês que o jogo não tinha nada a ver. O que desequilibrava o jogo era tu ultrapassares a tua marcação individual, sim. Que te permitia ter superioridade numérica depois à frente. E hoje em dia a procura de vantagens é feita através do passe. É tu variares rápido o centro do jogo, queimares uma estação em passe para chegares lá e a cobertura ainda não ter chegado e tu estás 2 contra 1. Sim. Estou sendo demasiado técnico, mas é isto que eu queria explicar. Ou seja, o futebol hoje em dia está assim. E a Espanha também o jogo na criação de vantagens através da aceleração do passe. Mas a questão do terceiro homem é muito importante, cada vez mais. Claro. Isso foi criado muito pelos holandeses a partir dos anos 70. O Bielsa diz que é a forma mais difícil de defender. Porque o terceiro homem é sempre o homem que escapa, que vai permitir que os outros dois façam os movimentos, e é um terceiro homem que pode ser de apoio ou de triangulação. Sim, claro. Mas estavas a perguntar... Se a Espanha não pode fazer com que haja um ressurgimento do extremo aberto. Sim, porque o extremo mais... Porque a questão do extremo tem muito a ver hoje em dia, que era uma coisa que não se via até há 10, 20 anos atrás, nem se calhar nem tanto, que é a questão do canhoto na direita e não é o destro na esquerda. Hoje em dia os extremos jogam quase sempre com o pé trocado para depois diagonal e é o lateral que dá a projeção. Isso antes era quase, não digo que era impensável, mas hoje em dia já se está a ver isso também com os laterais, não é? Também já há treinadores que querem fazer isso com os laterais, depois a jogar dentro. O Karničnik na Eslovénia jogava por dentro. Mas é curioso que a Espanha joga com eles trocados. O Nico Williams destro à esquerda e o Yamal esquerdino à direita, e eles vão para cima como caraças. Como o Francisco Conceição, eu acho que ele só joga bem à direita. Vão para cima por dentro, aberto. Não vão para cima para cruzar. Mas às vezes o Conceição, por exemplo, ganha muitas vezes a linha, até me surpreende. Sim, mas aquilo ganha, e às vezes tenta, mas é difícil depois executar aquilo, para apanhar ali, para depois lhe meter... Tem sempre para dentro, para depois como é que ele consegue fazer, é trivela, mesmo a grande oportunidade que o Ronaldo perde no jogo com a França, é uma jogada do Chico na direita, que ele depois tem que puxar ali ao máximo ali para fazer o cruzamento, e faz bem, não é? Com o pé trocado. Porque antes, eu cresci, e sou um pouquinho mais velho que vocês, não é? Mas vocês também é a mesma ideia. Vai à linha e cruza. O extremo tinha muito isso, não é? O extremo era os alas jogaram quase onde jogavam os loucos, não é? Quer dizer, os jogadores mais imprevisíveis, não é? Eram os jogadores que eram o mais criativo, no sentido de imprevisível, era o extremo. Era o jogador que não se ia controlar. Portanto, fazia que era o mais... Figueira é extremo-direita à direita, sempre. Agora, o que eu acho que nem sempre segue quem ganha, não é? As grandes revoluções em termos futebolísticos, lá há pouco estava a falar nisso, foram feitas por seleções até que não ganharam, não é? Essa Hungria dos anos 50, a Holanda dos anos 70, mesmo o Brasil de 82, enfim, foi um pouco diferente, mas as grandes marcos de evolução do futebol nem foi feito por quem ganha, mas agora chegas ao momento presente e natural que tu olhas e pensas que a tendência é seguir quem ganha como uma referência, não é? O que pode ser bom, não é? Se seguir um pouco aquilo que é o teu gosto pessoal do jogo. Ganharam a jogar bem também, tem mais esse. Sim, porque
o resultadismo, como se diz, é ganhar por 1-0, não é? Mas também está mais próximo do 0-1, não é? Portanto, é aquela ideia... Eu não sou adepto muito de jogos que ficam 5-4, não é? Porque eu acho que fico 5 com a ideia ali de um pouco anárquico, não é? Eu acho que está mais próximo um 5-4 de ficar 4-5 do que um 1-0 ficar 0-1. Isto é um pouco... Sim. Isto é um pouco polémico. Há muito maior controle. É um pouco pouco polémico no jogo, sabes o que é que estás a fazer. É um pouco polémico dizer isto, pode não ser pacífico, mas repara, não é? É mais perigoso 5-4 de repente 5-5, 6-5, não é? Do que um 0 aguentares e ficar a perder 0-1. É diferente. Mas as referências que tu tens agora, repara, se eu te perguntar qual é neste momento a fase mais elaborada do jogo, é a primeira fase de construção. Neste momento, sim. Que envolve guarda-redes, pode não envolver guarda-redes. Eu antes eu crescia preocupado em perceber como é que o meio-campo ia fazer chegar a bola ao ataque, não é? Para aparecer uma oportunidade. E agora vejo as equipas jogar, eu fico preocupado a olhar como é que a bola vai chegar da pequena área até ao meio-campo. Não é? Porque a fase de construção tornou-se tão complexa, mesmo em equipas que não têm a capacidade nem do treino, nem da técnica para a colocar em prática, que tornou essa fase do jogo quase em autogolos táticos, muitas vezes, pela forma como os jogadores querem sair. Nós temos uma equipa em Portugal, que é o Rio Ave, que constantemente, de anos para cá, tenta sair assim, tenta sempre sair a jogar, às vezes com jogadores que não têm capacidade para isso, e são autogolos táticos autênticos. Mas eu acho que isso também tem, há momentos o peso das equipas pressionarem melhor. Sim, do que está a falar do adversário. Eu acho que os adversários também pressionam melhor e conhecem melhor, obriga-te também a tentar ter outras soluções táticas para sair. Mas aí lá está a reparar uma coisa, mas a tua primeira fase de construção, quando é tão elaborada, e em geral os dois centrais abrem um pouco, tens o guarda-redes que passa para o central mete no guarda-redes, o guarda-redes abre um pouco para o lateral, se estiver projetado ou não, depende, como tu queres sair, e depois existe ali um momento em que é de pôr os cabelos em pé, e que é basicamente quando a bola vai ao guarda-redes outra vez e ele faz um passo ao pivô que recebe de costas. Quase sempre. Não é? E já está a pressão do adversário em cima. Eu sou apologista desse passe, se for para ser um desbloqueador dentro fora. Imagina, o guarda-redes tocar lá e ele primeiro a dar fora. O problema é que és tu apologista e também quem o faz. E qualquer treinador é apologista disso. Mas se falhas naquele momento, e atenção que o jogador tem que ter uma capacidade, primeiro, tática de posicionamento e técnica, depois para receber, orientado, porque está de costas, para girar e a bola rolar rapidamente. E aí sai Mas quem está atrás dele na marcação sabe que ele vai fazer isso. E aí saíste da pressão, atraíste dentro e sais fora. Pronto, isto está feito, queimaste as linhas de pressão do adversário. Mas para fazer isto é preciso muito treino e muita qualidade. Porque se o adversário pressiona-te bem, rouba-te a bola, e vê a quantidade de golos que acontecem assim. Sim. É impressionante. Agora, há muitas equipas, eu sou um adepto fanático do Guardiola, muito. E esta questão do lateral por dentro, falava-se no falso 9, hoje em dia também se fala no falso 2, não é? Portanto, com o lateral a jogar dentro, no início de construção, como ele fazia, como ele começou com o Kimmich, no tempo do Bayern de Munique, não é? Portanto, e antes com o Lam também fazia isso. Portanto, esses movimentos desmontam o adversário. Mas tanto o Lam como o Kimmich também jogavam como médios muitas vezes. Muitas vezes. Mas tem características. Sim, o Lam já fazia isso no Stuttgart com o Magath até. E o Kimmich, quando o Guardiola o descobriu no Leipzig. Atenção, quando o Leipzig estava na terceira divisão, né? Antes de Leipzig se tornar o Leipzig. O Leipzig Red Bull. Já era, mas começou por baixo. Puxou-o para esses momentos de médio e depois para central, não é? Um baixinho. Não é? Portanto, eu acho esse conceito fantástico. Não é? Para mim, o Guardiola está para o futebol como os Doors ou como o Led Zeppelin para a música. Não é? Portanto, aquilo é a diferença para mim. Mostrou-me coisas que eu não via, que eu não conhecia. Posso admirar muito o Klopp, por exemplo, mas equipas a pressionar daquela maneira, a bater na frente, a velocidade de transição, o apanhar o adversário e depois jogar longo. Aquilo já tinha visto em muitos sítios. Claro que aquilo é terrível, aquilo pode ganhar a qualquer momento, mas já tinha visto aquilo noutros sítios. Uma coisa que me impressionou, eu gosto muito do Guardiola, também é o meu ídolo, mas havia outros treinadores, o Nápoles do Maurício Sarri, foi das equipas que eu vi melhor, por exemplo, a explorar a situação da dinâmica do terceiro homem, algumas coisas assim, mas por exemplo, uma coisa que me impressionava no Klopp é que havia um ano em que ele pressionava com a linha da frente, a primeira linha de pressão alta, a pressionar alto, e a linha média baixa, quase perto da linha defensiva. E dava-te aquele espaço entre linhas, mas como aquela malta da frente pressionava tanto,
As equipas adversárias batiam quase sempre e ele tinha a primeira e a segunda bola quase sempre, porque tinha a linha média muito próxima da linha defensiva. E ganhava quase todas as bolas. A tradução literal do Gegenpressing, Gegen é contra, em alemão. Portanto, é contra-pressing, portanto tem a ver com isso. Rapidamente tu apanhas, enjaulas o adversário. Sim. E é o obrigar a bater, porque por isso é que ele recuava a linha média. Porque as equipas em Inglaterra não é como o está aqui a dizer e bem, que hoje em dia em Portugal vê-se muito isso, mas acho que em ligas há ligas em que se vê exageradamente isso, que é tentar sempre jogar por dentro. Sim. Se a equipa adversária ter ali um espaço entre a linha, tu jogas. Em Inglaterra não, se estiveres a ser pressionado não jogas. Se estiveres a ser pressionado, vais lá na primeira e na segunda bola. É isso. Pá, aquilo é um bocado roleta, é um bocado verdade. Eu já dizia ao De Zerbi, não é, que eu procuro trabalhar a minha primeira fase de construção, porque se assim não for, eu estou a apostar e eu não gosto de apostar, estou a bater na frente e a ver se vou ganhar a primeira ou a segunda bola, e isso é apostas esportivas. Eu não gosto de apostas, mas há momentos em que não há nada a fazer, tens que o fazer. Se não tiveres capacidade para sair curto, que às vezes não tens. Sim, o bater na frente, isso pode acontecer, ou até muitas equipas atraem curto para depois jogar longo, por exemplo. Bater na frente é diferente de jogar longo. Exatamente, é coisas diferentes. Uma coisa é bater na frente para ganhar uma segunda bola. Outra coisa é o atrair curto para jogar longo, porque lá está, atrás a pressão e depois joga longo saltando a pressão. Portanto, isso é outra forma de sair, que se calhar até é mais eficaz. Mas o futebol inglês é engraçado, porque o futebol inglês consegue ter ali uma mescla de estilos por causa dos treinadores, que permite ver essas diferenças. Claro. Não é? Porque hoje em dia parece que a password para se chegar bem já nem é tanto a finta nem o passe, é sempre a pressão. É o pressionar, e depois aquela palavra monstruosa que é a intensidade, não é? Que eu acho que a intensidade é saber estar em cima da bola constantemente para recuperar, ou quando tem a bola, agredir o espaço rapidamente com ela. Acho que isso é que é a intensidade. Certo. Mas parecem ser as passwords para se jogar, para uma equipa hoje jogar bem, pressão e intensidade. Quando, sobretudo, e continuo sempre a dizer, que a melhor mensagem de bom futebol tem que ser, e a essência do jogo, é o passe. E eu continuo a dizer que o Busquets dava uma intensidade ao jogo que quase mais ninguém consegue dar. Porquê? Porque pela qualidade do passe dele, pela capacidade de descobrir passes diferentes, pela capacidade de queimar estações. Mas não é isso. Isso torna o jogo intenso. Não só o passe, a descoberta do passe. Porque tens o De Bruyne, por exemplo. As estatísticas serão importantes sempre como padrões de comportamento e para nós analisarmos determinados dados. Mas há uma coisa que eu acho que é decisiva, que é... Eu sempre que vejo no fim quantidade de passos certos, 300 ou 200, e eu penso, ok, mas quantos destes 200 passos certos foram boas opções de passe? Sim. Ou pelo menos foi vertical. Sim, porque se calhar ele tinha outra opção de fazer outro passe, não é? E não o fez, que era muito... E aquele passe foi certo, porque saiu do ponto do emissor para o receptor, passe certo. Mas não foi uma boa opção no jogo. E os jogos são feitos por boas opções de passe. Sim, é a tal decisão. O que diferencia um grande jogador de um jogador incrível é a capacidade de decisão. Ou como dizia o grande Jorge Jesus, não é? O que diferencia um bom jogador de um bom jogador é que um jogador bom... Sim, porque ele disse, o que diferencia um bom jogador de um grande jogador um bom jogador... É um jogador que não sei o quê. E um bom jogador é um jogador... Ou seja, ele diz a mesma coisa. Por exemplo, o lateral direito, defesa direita, eles colocaram o Walker. E eu acho... acho que até, de certa forma, insultuoso para o Carvajal. A cena é que eles... O Walker jogou algumas vezes quase como central da direita e com o saco aberto. Aquilo... O Walker estava a jogar mais vezes como terceiro homem da linha defensiva do que como lateral. Sem dúvida. Fico mesmo triste que a UEFA tenha feito O Walker teve isto. muito poucas ações ofensivas, era quase tudo ações defensivas. Sim, mas um lateral também é defensivo, mas exclusivamente. Acho que foi assim. Quando tu tens, imagina, ok, foi à final, tudo bem, mas quando tens, sei lá, o Condé, acho que fez um europeu muito superior ao... Sim, fez, e o Condé era um equilíbrio daquela equipa defensiva. Eu estava a pensar aqui em vários laterais, estava a tentar fazer aqui, rapidamente a retrospectiva de que foram as exibições, e o Condé foi muito completo naquilo que tinha que fazer. Não ganhava o prémio do melhor em campo, não é? À partida pela exibição em si, não aparecia nos resumos, digamos assim, não é? Sim. Mas foi dos melhores laterais. Se tivesse de escolher escolherias quem, Luís? Talvez o Condé.
porque olhando também, estava a pensar também aqui de repente em todas as outras seleções. Eu sempre gostei do Di Lorenzo, que quando faz em Itália, no papel tático que ele tinha na Itália era muito difícil, porque ele juntava a 3 dentro em muitos momentos e depois tinha que abrir quando a equipa atacava. Era um trabalho muito difícil, mas lá está. Mas isto é aquilo que eu te dizia, como era o falso 2, já mais que o falso 9, não é? Porque o papel que se pede hoje ao lateral é muito diferente do que se pedia antigamente, não é? Porque, mesmo que falamos de lateral esquerdo, o que me veio à cabeça foi o Teo Hernandes, não é? Porque acho que, de facto, é um grande lateral, embora a equipa não o ajudou muito, jogando com Mbappé, jogando com aqueles extremos, ele tem que ser mais condicionado na forma de jogar. Portanto, tem muito a ver com estas pequenas sociedades. Não aparece nos resumos, é o que estavas a dizer. Lá está. E o Teo Hernandes tem uma capacidade física aos 90, durante o prolongamento, estar constantemente, ele está como se estivesse no início, tu nunca sentes cansado. Mas eu acho que o Walker faz um grande europeu, atenção. Sem dúvida. Mas eu se calhar não colocaria. Mas com ações defensivas quase exclusivamente. Eu colocaria Carvajal, tu Condé, não é? Sim. Aliás, o Walker houve um momento em que jogou central até, sim, quando a Inglaterra passou para defesa a 3. Pois é isso, várias vezes a Inglaterra montava isso e ele... Eu te escolheres também o Condé, se calhar se tivesse que fechar um nome. Sim. Escolheres. Sim, talvez, sim. Eu, como centrais, eles colocaram aqui Saliba e Akanji. Eu Saliba concordo. O Saliba concordo plenamente. Aliás, foi dos jogadores que eu esperava que ia se destacar. Acho que faz um grande campeonato em Inglaterra. Tem um talento enorme. Eu não acreditava muito nele ao princípio, sem dúvida. Há outros centrais, repara, aquele central do Udinese, o Biol, da Eslovénia. Faz-te um europeu brutal. Pá. Pena é a Eslovénia, pronto, acabou ali nos oitavos de final. Ok, mas senão a gente vai ficar sempre a olhar para a Inglaterra, para a Espanha, sim. Para a Alemanha. Por isso é que eu adorei o Karničnik da Eslovénia também. O lateral direito. Exatamente. Adorei, pá. Muito bem. Incrível. O lateral direito, estás a ver? Sim, entrar sempre por dentro. Sim. O próprio Pep não é descartado. Não. Eu acho que não. Agora, se me pudesse de repente dois me viessem à cabeça, eu dizia-te o Biol. Sim, o Biol e o Saliba. Nós falámos o Saliba é indiscutível. Sim. O Biol acho que faz um europeu fabuloso. Eu pus Saliba e Pep porque, o Pep... é que nós estamos a avaliar o Pep como jogador, independentemente da idade, e ele teve competente. Se tu ainda, por cima disto, lhe acrescentares o topping de um gajo com 41 anos, sempre ali, fica sempre aquele momento, se aquela bola da Eslovénia tem entrada no último minuto... Quando ele escorrega naquela cansaço. Sim, matava-lhe. Só que isso foi cansaço, porque ele toma a decisão correta. Foi. Ou seja, mas devorava-te o europeu dele, não é? Completamente. Não é? Só que mas no momento em que ele perde a bola, é curioso porque ele perde a bola na ação à partida mais simples. Logo a seguir ele ter decidido o melhor possível, porque a bola vem numa posição que ele está com oposição e ele domina orientado para dentro. Que é o mais difícil de decidir. E a bola bate e foge. E ele a seguir quer fazer um passo que a partida é simples, já acho que era para o Rubem Dias, e a bola, fisicamente a bola fica-lhe ali. Tocas e a bola foi para o Sesco, também estava estourado. E matava-lhe o europeu. E a seguir temos Rodri, acho que é este aqui nem é muito... É o meu campo da Espanha. Espanha. Acho que não há discutir. Pois é, Rodri, Fabiano Ruiz e Dani Olmo, que eles meteram. E eu, o Fabiano Ruiz também coloco, porque eu acompanho os jogos todos da Espanha, acho que foi realmente um jogador que me surpreendeu muito. E ele este ano, digamos que os holofotes dele foram um bocadinho tapados pela época que o Vitinha fez no Paris Saint-Germain, que foi mais destacado do que ele fez uma época incrível. Mas eu gosto muito do Fabiano Ruiz, já gostava dele no Nápoles, e acho que ele fez um excelente europeu. Eu colocaria Fabiano Ruiz sem dúvida e Rodri. O terceiro médio, estou aqui um bocado indeciso, mas gostava primeiro de ouvir o que é que vocês... Não, eu acho que o Rodri e o Fabiano Ruiz, acima de tudo, funcionam bem juntos, porque aquilo, a tal dinâmica da 4-3-3 básica, funciona se toda a equipa falar a mesma língua. Que a questão dos laterais, vai um e o outro fecha. A partida é muito simples, mas tem de ser muito bem executado, e os médios faziam a mesma coisa, porque o Rodri e o Ruiz faziam muito vai e vem. Mas quase sempre era o Ruiz envolvia-se e o Rodri ficava para as variações. Que é o mais forte dele nisso, é a capacidade de descobrir passos diferentes, descobrir linhas de passos diferentes, passar bem. Esse desenho está em 4-3-3. Está em 4-3-3. 3 médios, não, está em... é 4-3-3. Está Rodri e Ruiz lado a lado, 4-2-3-1. Sim, e o Dani Olmo à frente deles, sim. É o que está aqui. Mas isso muda, na minha opinião. Eu digo-te, Rodri sim, indiscutivelmente. O Declan Rice. Acho que o Rice sabe tudo, faz um grande europeu. Sabe tudo sobre o jogo.
E outro jogador que, embora às vezes tenha jogado também sobre a esquerda, mas que eu acho que é um grande médio, ele é o Sabitzer. Ok. Sabitzer da Áustria. Acho que é um jogador completíssimo. Às vezes ele tinha jogado mais aberto na esquerda, mas não era para jogar como ala, porque ele ia dentro. Aliás, ele no Borussia joga como... Sim. Não é bem como um 8, mas é ali um 8 livre. Mas é um meio campo com Rodri, Declan Rice e Sabitzer. Agora se tu queres meter o criativo, digamos assim, não é? E já vais buscar outro tipo de jogador, não é? Para meter mais na frente, não é? Também depende da forma como queres jogar. Mas eu, se calhar, se me desse esses 3 médios, eu metia esses 3. Eu poderia colocar, eu acho que colocaria Rodri, Fabiano Ruiz e como 10, porque eles aqui depois metem-no na frente, mas isso eu não faria. Como 10 colocaria Musiala no lugar do... Mas o Musiala tem jogado na ala. Pois, ele jogou o europeu todo na ala. Mas eles aqui até o metem como falso 9. Metem o Dani Olmo e depois metem-no na frente só para ele aparecer no Olmo. Se há um jogador que mais me decepcionou neste Euro, decepcionou porque eu acho que por culpa do treinador que nunca encontrou uma posição para ele. Aliás, ele andou a sempre a mudar de posição, foi o Foden. Sim. Eu acho que o Foden nesta altura é dos melhores jogadores do mundo, a tomar boas opções em campo. Lá está, há pouco falava, são bons passos, mas são boas opções, são coisas diferentes. Eu acho que ele de facto é um jogador que tem uma inteligência de jogo brutal que se vê no City. E nesta Inglaterra ele andava a procurar sempre da posição. Primeiro estava a jogar na esquerda, não é que não é a posição dele, ele na direita, a puxar para dentro. Exatamente. Depois meteu a jogar no meio. Sim, depois começou a jogar outra vez, sim, lá foi jogar para a direita, sim, mas quando o Saka recuou para lateral. Sim. Portanto, ele andou ali sempre à procura do seu espaço e depois o que é que acontecia? Era substituído. Tu não achas que acontece? Tu não achas que quem vem do City, Luís, tem tendência, depois quando se encontra em grupos diferentes, como é o caso do Bernardo Silva, do Cancelo quando lá estava, do Foden, que eles vêm sempre a falar uma língua diferente de todo o resto. Tu hoje vês o Cancelo a fazer estes movimentos interiores no início de construção, atenção. Mas eu lembro-me, isto aqui não é inconfidência nenhuma, que falava e falo com o Fernando Santos, que tenho uma relação muito boa com ele, e quando ele chamou o Cancelo para a seleção, e o Cancelo começou a jogar na seleção, ele trazia os vícios do City. Pois. Os vícios no sentido, os princípios de jogo do City. Chegava ao momento ofensivo, lá ia ele para dentro. E o Fernando dizia-me, parava a jogada, para, calma, isto aqui não é o City. Isto aqui é a seleção. Aqui é outra forma de jogar, aqui não, aqui quero-te aberto, quero-te aqui a fazer determinado movimento. Pronto. Que vem com esses movimentos, porque o City é uma equipa toda a viajar junta e a falar junto e a dialogar junta durante o jogo todo. O Bernardo Silva sofre muito com isso, porque o Bernardo Silva domina a bola, dá um toque, levanta a cabeça e as dinâmicas... Eu digo-te uma coisa, em relação ao Bernardo, eu tenho uma preocupação, é que o Bernardo vai fazer 30 anos, não é? O Bernardo vai crescer, o Bernardo podia ser um 10, devia ser um 10, não é? Há pouco perguntava, nós começámos a nossa conversa, estou a perguntar porque é o Riquelme, não é? Porque já não há jogadores assim, é uma espécie de desaparecida, não é? Portanto, eu quando vejo o Bernardo faz a mesma jogada, ou faz o mesmo tipo de jogo, desde o início da carreira, desde os tempos do Mónaco. Encosta-no à direita e toca a puxar para dentro. Tentar isolar alguém. Não é? Para ele depois, quando vai para dentro, nem é a questão da diagonal de se aproximar do ponta de lança, é procurar a zona central do passe. Sim. Não é? E faz grandes passes assim. Mas porquê que o Bernardo não joga a 10? Porque o Bernardo não joga no espaço central? Mais vezes, não digo que não possa jogar ali porque ele joga bem, não é? A partir da direita, mas lá está. Eu acho que é porque os treinadores têm uma ideia, já falei aqui disto. Mas é a carreira toda viciada naquela acham que ele é um jogador que precisa de primeiro receber com espaço para depois descobrir. Eu acho que o Bernardo tem mais do que capacidade suficiente para já jogar dentro da estrutura do adversário. Jogar entre linhas, e o que é o receber enquadrado. O que é o espaço para o Bernardo? É 1 metro quadrado. Pois há para os jogadores um espaço, tem que ser um latifúndio, não é? Porque a recepção é um problema, não é? Há para outros, é 1 metro quadrado, não é? Esse conceito de espaço varia de jogador para jogador. Tu disseste um hectare ou um hectare? É que se for um hectare é que... Não, por isso é que... Não, porque para alguns... Há jogadores que haviam de jogar no hectare. Sim, há jogadores que podiam ir... Há equipas inteiras que podiam para um hectare. Sabias? Eu sou uma pessoa criativa. Criativo. Tu és um 10. Eu sou um 10 das conversas. O que eu quis dizer foi desbloquear esta conversa com... Um 10 das conversas. Há jogadores que precisam de um hectare. Sim. Em vez de ser de 1 hectare, que é muito espaço, precisam estar no lixo. Sim. Precisam estar a jogar. Isso é uma forma simpática. Luís, depois podes usar, por favor, uma vez. Estou. Está a ficar aqui no meu discurso. Um dos meus desafios no final do podcast vai ser isto: que é se um dia poderás usar uma frase que eu diga aqui num dos teus comentários. Sim. E pronto, mas já vamos lá. Porque essa é a forma fofa daquela expressão muito antiga do mete os pés no balde de merda. É a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa, sim. Só que de outra maneira. É gourmet. Na frente, Williams e Amal, não há grandes dúvidas, não? É o que é.
Eles foram tão impactantes não há grandes no futebol dúvidas, espanhol. Porque de facto ganharam e são jogadores de conto de fadas, não é? É isso. Cuidado com o crescimento do Yamal, fez 17 anos, não é crescimento tanto futebolístico, é físico. O miúdo vai se transformar até fisicamente. Sim. E pode mudar a forma de jogar também com isso. Cuidado lá está, com as cargas de treino e que tipo de treino lhe vais dar quando o corpo está em transformação. Sim. Mais do que está fundamentos de jogo, o corpo está em transformação. Cuidado, não é? Exatamente. Sim. Em termos musculares. Claro que sim, mas deixa-me pegar num momento do europeu que eu acho que é decisivo também. E eu falei nisso, escrevi nisso. É quando o jogo com a Alemanha, Espanha-Alemanha, minuto 60, e começa a Alemanha a tentar crescer, porque a Espanha marca cedo ali no jogo. Quem é que ele tira? Lamine Yamal aos 63 minutos, para meter o Ferran Torres. Ferran Torres. Exatamente. Ok, vou meter alguém mais fresco na frente, vai-me fazer a mesma coisa. Não faz nada a mesma coisa do ponto de vista criativo, mas vai-lhe dar consistência, mais segunda bola, também vai-me ajudar a defender, porque a Alemanha estava a pressionar muito. Continuava a pressionar, minuto 80, a Alemanha a pressionar. Quem é que ele tira? Nico Williams. Né? Vai meter o Merino. Sim. Olhaste para aquilo. Que marca o gol. O que é que acontece? Gol da Alemanha. E a Alemanha a matar a Espanha, a sufocar. O que é que é o prolongamento? Onde é que estavam os criativos da Espanha? Estavam sentados no banco, os dois meninos, olhar. Epá. E ele com a Itália tinha feito o oposto e eu achei... O futebol... Mas achas que foi um erro? Claro que sim. Não é questão de ser um erro, foi falta de coerência. Foi falta de convicção. Foi... Achas que foi por medo? Foi deixa-me trancar antes que... Claramente a Alemanha a pressionar pensou como pensa um treinador normal. Não o treinador que imagina que... Repara uma coisa, e isto é seguir o Bielsa é seguir também muitas formas de pensar o jogo. Se aquilo que me fez ganhar, estar a ganhar e estar a jogar bem, foi estar desta forma, com a equipa desta forma e a jogar bem, agora para eu manter-me a ganhar até ao fim do jogo, tenho que fazer exatamente o contrário do que fiz até esse momento, metendo jogadores diferentes e colocando a equipa de forma diferente. Mas o jogo não pode mudar. O discurso dele é tal como o do Guardiola, em que diz que... Lembras-te disto? Porque ele tinha perdido o jogo e os dois se questionavam, porque é que não tem um defesa, porque é que não tem mais um médio defensivo, por aí fora. E ele dizia, então está-me a sugerir que eu teria que fazer exatamente o contrário daquilo que eu fiz até estar a ganhar, e para estar a ganhar, você dizia-me que agora a partir de determinado momento tenho que fazer exatamente o contrário de que me fez estar a jogar bem. Sim. E naquele momento foi o que eu senti na Espanha. Eu concordo. Naquele momento eu senti isso na Espanha. Só que o futebol briga connosco todos, e o que acontece é que no último minuto do prolongamento, o último criativo que estava em campo, o Dani Olmo, mete a bola para o Merino marcar. Sim. Sem dúvida. Mas, por exemplo, tu não achas... Atenção, eu concordo com essa teoria do Bielsa. Agora, o futebol, o jogo não muda durante o jogo? Muda. Atenção, isto assim tem que ser interpretado em termos hábeis, não é? Portanto, isto há variáveis aqui durante o jogo. Não é um dogma, não é isto. Não, isto é o futebol, exatamente. Há momentos do jogo em que tens que adaptar-te, determinada nuance estratégica, fechar mais aqui, abrir mais ali. Agora, não podes mudar o teu conceito, a tua ideia. Não podes estar a pedir uma coisa e, no fim, pedir exatamente o oposto. Sim. E eu acho que a Espanha teve esse momento em que esteve muito próxima de ser eliminada, e ia ser eliminada depois de meter o Lamine Yamal e o Nico Williams no banco. Sobreviveu a isso. O jogo nem foi aos penaltis, o gol foi aos 118, e depois a partir daí eles nunca mais saíram. Não é? Sim. Mesmo o jogo estando empatado, ou a perder ou a ganhar, seja lá o que fosse, de serem eliminados ou não, ficaram até ao fim e resolveram. E depois faz-te aquele gol logo no jogo seguinte, faz-te aquele jogo contra a França, aquele gol contra a França do Yamal, que é uma coisa... Atenção, e reparem, depois a França pressionou muito, a França meteu tudo que tinha lá na frente, Mbappé, Griezmann, Mouani, estava lá tudo, mas ele não tirou o Lamine e o Nico Williams outra vez. Não voltou a manter esse erro. Tu que pensa comigo, mesmo que tu acredites que o teu tipo de jogo vai mudar, e que tu vais defender mais, vais estar mais tempo sem bola, a certa altura, não, mesmo tu sabendo isso, se tu vais ter menos oportunidades de estar no último terço do adversário, faz sentido que estejam lá os jogadores que resolvem as coisas da melhor forma nessas poucas vezes em que lá estás. Eu desses discursos engraçados, ou desses discursos que até ficam míticos sobre essas opiniões, eu tenho uma do Guardiola em que ele diz que estavam sempre assobiavam-no muito em Inglaterra no início, quando
quando os jogadores dele passavam para trás, ou para o guarda-redes, ou para o lado, e estavam a ganhar, e que eles achavam que, há muita gente que acha que tu estando a ganhar, dás a bola ao adversário e defendes. E ele estava a dizer, eu não consigo entender como é que tu queres arranjar uma forma melhor de defender do que eu ter a bola. Sim. Tipo, como é que eu posso defender melhor do meu adversário do que tendo a bola? O Chelsea do Mourinho fazia muito isso. Embora, repara uma coisa, isso é verdade. O Chelsea do Mourinho fazia muito isso. Marcava o seu golinho mas repara uma coisa, mas isso era intencional. Sim. Porque a questão é que muitas vezes, eu gosto muito dos treinadores que dizem, a minha cultura é de posse, eu gosto é de ter bola. Ok, se vem o adversário, rouba-te a ideia, rouba-te a bola, se o adversário é melhor, então tu tens que te adaptar ao momento do jogo em que vais viver. Se vais viver mais tempo no momento da organização defensiva, ou ter que fazer transições defensivas, é ali que tem que ser mais eficaz. Não é? Portanto, não há goleadas estatísticas. Exato. É no jogo, tens de ser competente a fazer aquilo que tens que fazer no jogo e que o jogo te pede. Só há uma bola. Se o adversário te rouba a bola, portanto, é impossível tu dizeres que vais jogar contra o City, vais ter uma equipa de posse. Não vais ser, não é? Portanto, a maior parte do tempo vais estar em organização defensiva. Agora, tens de ser competente nesse momento e poder feri-los e ganhar. Sim, mas o Guardiola tinha a capacidade de estar com bola contra quase todas as equipas, por isso é que ele falava assim. Tinha. Mas... Embora eu acho que o Guardiola consegue ter, de facto, podes dizer que é ter no Bayern de Munique, o Barcelona e o City, mas eu acho que ele era capaz de colocar o Southampton a jogar da mesma maneira. Agora, se me dissesse que o Southampton ia ganhar estes jogos todos e ia ser campeão, não ia. Não jogava bem. Mas ia ter se calhar mais posse de bola. Mas ia pô-los a jogar daquela maneira. Agora, se calhar perdiam, não ficavam em 7º ou 8º no campeonato. Sim. Mas que ele punha aquela equipa a jogar daquela maneira, punha. Isso era o meu grande medo em relação, por exemplo, ao jogo de Portugal. Porque Portugal fez os 10 jogos de qualificação sempre contra equipas inferiores a Portugal. Portanto, Portugal teve sempre mais bola, teve sempre por cima. No europeu tivemos um grupo em que tivemos sempre por cima em termos de posse de bola, não estou a dizer em termos de qualidade de jogo, em termos de posse de bola tivemos sempre por cima, e o meu grande medo, por exemplo, no jogo contra a França, é que finalmente íamos ter uma equipa que nos ia roubar a bola. Nós até jogarmos contra a França estávamos com posse de bola na ordem dos 70%, e de repente tu ias para Portugal, que está habituado a jogar desta forma, tem vindo a jogar desta forma, contra uma França que de certeza que te vai roubar a bola, de certeza vai pressionar muito mais alto, vai-te mudar a forma de jogar. E mesmo quando não tem a bola, defende de outra forma. Exatamente, eu estava muito com medo do jogo da França por causa disso, porque ia pôr Portugal a jogar de uma forma, na era Roberto Martínez, que nunca tinha tido um adversário a jogar desta forma. Por acaso, Portugal até faz um jogo minimamente competente. Sim, faz um bom jogo. Faz um bom jogo contra a França. Durante muito tempo melhor que a França. Sem dúvida. Até porque Portugal tem uma capacidade, estávamos a falar disso, da primeira para a segunda fase de construção. Portugal é exímio nisto, muito pela qualidade dos seus jogadores. Exato, pela qualidade dos jogadores. E a França, quando salta na pressão, porque realmente Portugal fez maus jogos contra as Eslovénias, porque são equipas que se fecham muito. Portugal tem a bola toda, faz aquela posse em U, ali à volta da grande área. A França, como salta muito mais na pressão, e Portugal tem qualidade na primeira e segunda fase incrível, na passe, recepção, tudo, espaço. Portugal saía contra a França desse momento e depois criava quase a superioridade. Mas é preocupante. E tu achas que, por exemplo, Portugal se preparou para isso? Como é que Roberto Martínez olha para o jogo da França e diz: nós não vamos ter tanta bola? Como é que tu preparas uma equipa que, desde que tu chegaste há um ano, que não se joga assim? Repara, é o que eu te dizia, dentro dos diferentes momentos que o jogo tem, que é a organização defensiva, ofensiva, mais as transições, tu percebes que naquele jogo vais ter que ser mais competente numa fase do jogo em que tu não estás tão testado, que é o momento da transição defensiva, essencialmente isso, o momento da recuperação da bola. Eu acho que a inteligência dos jogadores permite-lhes, a este nível, naturalmente, apreender rapidamente esses comportamentos. Agora, se eles estão rotinados depois para fazer a ligação entre os outros momentos, que é, fazes bem este momento e depois ligas rapidamente para o outro, para passar a atacar de uma forma em que tu não estavas habituado a começar, em termos de posicionamento, esse é que é o grande problema. Portanto, isso tem a ver muito com o valor do adversário, que te vai colocar problemas diferentes. Que vai exigir naturalmente respostas diferentes nestas passagens de diferentes momentos do jogo. E claro que a França que jogou com Portugal também foi uma França diferente em relação às outras seleções que jogaram, a forma como jogou nos outros jogos. Ele tirou o Griezmann, por exemplo.
Em vez do Rabiot jogou Camavinga porque não podia. O Rabiot não sim, jogou, mas aí foi sim, ele tirou o Griezmann, foi no jogo, foi na meia-final, foi na meia-final com a Espanha. Exatamente. Peço desculpa, foi na meia-final e acho que sofreu muito com isso, porque deu o corredor à Espanha, deu o corredor central à Espanha, tirando o Griezmann, que era o jogador que fechava bem, e ele passou a jogar aí, jogou com Moani, Mbappé e Dembélé, não é? Exatamente. E aí acho que perdeu na minha opinião, o jogador que fechava melhor desde a frente. Sim, ganhou mobilidade ofensiva, mas depois... Mas permitiu que a Espanha entrasse pelo corredor central e fez 2 golos assim, por esse corredor. Agora, essa França que joga contra Portugal e que mantém esse triângulo de médios forte, eu acho que o Camavinga é um jogador, é diferente do Rabiot, mas a nível do passe até é superior. É uma equipa que te come rapidamente o meio-campo e os espaços do meio-campo. E claro que Portugal aí teve mais dificuldades, sim. Mas eu acho que essa exigência tática, mais do que a questão de teres ou não teres a bola, é que era decisiva para Portugal crescer durante até o europeu. Acho que Portugal fez um bom jogo com a França, um bom jogo, olhando aquilo que é um jogo de quartos de final do europeu, mais fechado, mais amarrado, mais de fechar espaços, mas não viste em nenhum momento aquilo que eu acho que é mais preocupante, que é a criatividade coletiva com bola. Mas isso Portugal não tem, pá. Isso Portugal mas eu acho, que há outro problema. Perante um adversário tão forte e perante os jogadores que nós temos, poder ter soluções para encontrar esta forma de explorar a capacidade técnica dos nossos jogadores dentro de uma ideia de jogo com uma equipa tão forte como a França. Eu acho que só a Espanha e a espaços à Alemanha, e a Alemanha tem um treinador que é o Nagelsmann, não é? Sim. Que é treinador e foi treinador durante muito tempo de clubes onde ele tentava implementar um estilo de jogo que era um estilo de jogo atrativo, um estilo de jogo que gostávamos de ver. Eu não estava à espera da Alemanha tão forte, a chegar tão forte, porque teve uma qualificação meia... Em contrapartida as outras equipas, a Alemanha não precisou até de se qualificar, neste caso. Está bem, mas os jogos de preparação, não vias ali grande Alemanha, eu pensei, a Alemanha não... Mas apareceu... Em contrapartida, acho que a maior parte das outras equipas, e a Espanha até me surpreendeu por isso, eu acho que os selecionadores não são bons treinadores. E por isso é que as equipas não jogam nada. Tu tens essa teoria. O que passa do Roberto Martínez... Não podem ser. Repara, não tem tempo para já. Praticamente não treinam. Não é? O conceito de selecionador é muito vago em relação àquilo que é uma definição de um treinador, não é? Porque as unidades de treino são muito curtas durante a fase de qualificação. Podes treinar mais tempo, agora é nas fases finais, quando tens os jogadores mais tempo, durante esse período. Agora, o que eu acho é que durante aquele período de tempo, não é de preparação, porque agora é de qualificação, não é? Tu tens de ser coerente na forma em que jogas. Tens de chegar lá muito bem preparado. Se tens os jogadores tão curto espaço de tempo, não lhes podes pensar mensagens tão diferentes de jogo para jogo, de jogo para jogo. Naturalmente, foi o que a Espanha nunca fez. A Espanha tem que existir aqui uma coerência e uma ideia, e tu detectares que existe aqui uma ideia que está em evolução para a nossa forma de jogar e que corresponde ao estilo. O que a Espanha tem hoje é resultado não só do que a Espanha fez hoje, mas do que a Espanha faz há 20 anos. Repara, eu cresci, o futebol espanhol não tinha estilo. Aliás, chamavam o futebol espanhol a fúria. A fúria não é um estilo, é um estado de ânimo. Um estado de ânimo, exatamente. Portanto, foi ali a partir do momento, sensivelmente de meados dos anos 2000, do início do milénio, em que começa a existir mais essa cultura do passe e das diferentes escolas de novos treinadores espanhóis, naturalmente inspirados sobretudo pela escola de Barcelona, não é? e do Cruyff, que vai-se passando para um estilo de jogo e que aparece na seleção de 2008, já tinha aparecido antes um pouco, mas em 2008 e isso é que é engraçado, com um treinador que era exatamente filho de outro tipo de futebol, que era o Luís Aragonés. Sim. Que era aquele que o importante no futebol é ganhar, depois é ganhar e a seguir é ganhar. Pronto, são as coisas mais importantes. São as três coisas mais importantes. Leva com aqueles 12, leva aqueles jogadores. Barcelona que... É a invasão dos jogadores do Barcelona. Se dissesse, vamos bater na frente. Em 2008 ainda não há Guardiola, atenção. Em 2008 é quando o Guardiola começa a treinar. Sim. Repara, mas aqueles jogadores, o Iniesta, o Xavi achava que não ia ser convocado. Não é? Aliás, se lês o livro do Xavi, o livro do Aragonés, é engraçado, quando ele chega, o Aragonés achavas que o velho não tinha convocar, por não ter-te chamado 3 ou 4 vezes, e ele, ok, pronto.
E eles passavam o estágio todo, vês este documentário, é lindo, a repetir várias vezes a palavra toque, mesmo quando iam na rua. Quer dizer, de um lado para o outro do passeio dizia, Casola, não te esqueças, toque, toque, toque. E para a equipa ganhar aquele estilo de jogo. Portanto, se juntares isso, de facto, à escola Barça, não é? que é a que está no fundamento disso, crias um estilo de jogo. E claro, depois tens um gajo super dotado que entrou a treinar, que foi o Guardiola, que aprendeu com todos, não é? Que estavam no seu passado. E portanto a Espanha passou a ganhar daquela forma. E mesmo no período em que deixou de ganhar, porque Xavi, Iniesta, Busquets foram acabando, não é? Sim, isto era quase como criar pandas e cativeiro, não é? É tão difícil. David Silva, Villa, Fabregas, mesmo malta que não era. Sim, tu não vais reproduzir aquele meio campo. Nascem 2 pandas por ano, por aí, não sei o quê, não é? Aquilo é quase a mesma dificuldade. Portanto, a Espanha durou tempo, não é? Mas não perdeu o estilo, a ideia. Mesmo quando o Luís Henrique tentou um pouco mais da profundidade, mais daqui, porque tinha que ter algumas nuances, não é? Para ser competitivo, tu agora de repente vês que o estilo está lá outra vez. E houve jogadores que outra vez para interpretá-lo, seja o Rodri, seja o Olmo, seja o Yamal, seja o Pedri, e lesionou-se o Gavi. Tem jogadores que fazem esse futebol, e isso é o que Portugal tem que fazer. Portugal não tem identidade. E é isso que eu sinto que falta a Portugal com esta geração de jogadores, não só esta, como a anterior. Esta será talvez a melhor em quantidade, porque em qualidade já tivemos outras também desde 2000 por aí, fabulosas. Não criou um estilo. Sim. Nós mudamos de selecionador, mudamos forma de jogar, mudamos sistema tático, mudamos ideia de jogo, mudamos estrategicamente de um jogo para o outro de uma forma incrível e não criamos um estilo que tem que ser de facto definidor da nossa forma de jogar e que nos divirta. E que depois, claro, vamos mais contentes para casa se ganharmos, naturalmente, mas sobretudo que nos mostra aquilo que nós somos enquanto essência de jogo. A fundação do futebol português. E o pior que pode acontecer para mim é que eu vejo um jogo da seleção, não é perder, é que eu sinto que perdi antes de jogar porque a ideia não é a melhor. Não é? Falta-nos pensar no ponta-lança que a UEFA colocou o Musiala ao invés de colocar um ponta-lança mesmo, colocou ali um falso 9. O que tu colocarias se tivesses que escolher alguém? Eu não gosto muito dele, sou honesto, mas acho que o Morata fez um excelente europeu. Eu sei que é quase estar a colocar toda a gente da Espanha, mas eu não sou muito fã do Morata enquanto jogador, mas acho que ele dá coisas à equipa que são muito importantes, não só sem bola, na pressão, como também com bola, no facto de estar praticamente sempre a procurar diagonais nas costas da linha defensiva, quer diagonais longas como diagonais curtas, e participa muito e também ajuda a que a equipa cresça. Sim, repara, há uma coisa, um ponta-lança clássico, mesmo um 9 clássico, não é o que estamos a imaginar. Sim, não é? Eu estaria a imaginar isso. Não é? Poucas seleções jogaram com um 9 clássico. Já não tem, não é? Sim. Não é? Repara uma coisa, vê o impacto que teve o Füllkrug, o ponta-lança da Alemanha, sempre que entrou. Sim, sempre. É verdade. Não é? Sempre que entrou, a influência que teve nos jogos, os problemas que criou ao adversário, o momento em que o Nagelsmann o metia também quando sentia que precisava de um plano alternativo em relação à bola entrar em tipo de cruzamentos. Tirava sempre frutos, ou quase sempre frutos, sempre. Da entrada dele. Aliás, mesmo no jogo com a Espanha marca aos 118, ele tem logo assim uma grande oportunidade de cabecear a bola por pouco ao lado. A entrada dele nos jogos... de um jogador que chegou à seleção com 29 anos, não é? Sim. Quase 30, não é? Portanto, não é um... Aliás, a Alemanha nunca teve, desde o Klose, que não tem um grande ponta de lança, assim, daqueles, não é? Sim. Mas a influência que tem este tipo de jogador em determinados momentos. Mas se tivesse escolher a Füllkrug, então? Estou a pensar, a pensar um 9 puro, não é? Porque é desolador ver o Harry Kane, acho que nunca foi bem servido. Para ser. Eu acho que o grande problema é uma vítima e sai na final acaba por não ser ele o problema, entendes? Porque a forma como a Inglaterra não conseguia combinar da melhor forma o Foden, o Saka e o Kane, o Kane sim, disseste uma vítima, sim, acaba por ser uma vítima daquela falta de ideia de jogo na frente de ataque. O Morata acaba por ser um ponta de lança que joga melhor, que faz os outros jogar melhor também. Sim. É por isso que eu escolhi que os médios aparecem mais. É um jogador que me atrai muito, porque acho que é um jogador muito pouco elegante, aquilo é tudo muito feito de forma mas os extremos aparecem, os médios aparecem, ele permite que tudo isto funcione, ele abre espaço para a malta aparecer. E ele tem bastantes ações em que a bola lhe entra e ele consegue mesmo criar dificuldades ao adversário. Ele tem 2 ou 3 ações em diagonais curtas em que ele consegue finalizar, aquilo não dá golo, mas ele finaliza. E isso parecendo que não,
machuca uma linha defensiva Não, adversária. muito. Mas não vai ficar na história do futebol, é daqueles gajos que vão embora, não ficam na história do Eu futebol. vejo uma Holanda, quer dizer, joga com o Depay a falso 9, não é? Mas quando era o Weghorst, a equipa fica mais perigosa. Não é? Tem a ver muito com o tal ecossistema para criar uma forma... Uma das frases que eu gosto de dizer sempre, no futebol tem 9 posições e 2 profissões, não é? As 2 profissões é o guarda-redes e o ponta de lança, não é? Portanto, basicamente são aquelas em que tu, são ao ponta de lança, tu nunca perguntas se jogou bem ou se jogou mal, se marcou ou não marcou, não é? Portanto, e esta especialização, esta especialidade é muito importante nestas equipas em muitos momentos dos jogos, não é? Eu falei no Fulkrug por isso, porque a importância que ele tem, no momento em que entrava, ele mostrava, estão a ver como é preciso um 9. Sim, mas depois tu tens, olha, por exemplo, tens alguns destaques, tens o Šeško na Eslovénia, que todo o jogo ofensivo da Eslovénia essencialmente passava pelas ações dele, por lançá-lo, e depois ele com o talento dele, com a força que tem, com a velocidade. Sim. Tens o Mikal Tadze. O Mikal Tadze é um bom jogador. Até criou... Quem seguia o futebol francês via já a qualidade dele. É verdade, ele está no Rennes. Estava no Metz emprestado. No Metz, exatamente. Se calhar o Mikal Tadze até apareceu mais. Lá está. O problema é que são equipas que ficaram muito cedo atrás na competição. Nós olhamos muito mais para... Lá está, mas o Musiala também saiu nos quartos. Mas acho que o Mikal Tadze teve um impacto na equipa dele. Tipo, se calhar não era o jogador que entrava aí, mas a equipa dele dependia tanto dele. É uma menção honrosa. É quase uma menção honrosa. A equipa dependia tanto dele. A Eslovénia dependia tanto do Šeško. Até a Alemanha dependia tanto do Fulkrug, que tu dizes, se calhar estes jogadores são mais importantes que o Kane, por exemplo, que foi uma vítima naquele modelo de jogo que não era bem servido. Até o Ronaldo passou um bocado por isso. O Ronaldo também, foi a primeira vez que nós vimos o Ronaldo a não ser constante. Eu sei que estamos já tarde. Estás a abrir um tópico. Não, é só para... É rápido. Nós já falamos muito do Ronaldo no episódio semana anterior. passada era uma toquezinho. Aquele episódio devia ser mas o Ronaldo, foi a primeira vez que tu viste o modelo de jogo, ou a forma de Portugal jogar, a não procurar constantemente o Ronaldo. Eu lembro-me do Ronaldo, era constantemente, o jogador dominava a bola, já estava a ver onde é que ele está, se está em apoio, se está em profundidade, em ruptura, para lançar. Sim. Já não acontecia isso. Aliás, o Ronaldo fazia o movimento e a bola, 1, 2, 3, 10 vezes não entrava. Ele faz a ruptura, tenta a ruptura, a bola não entra, o Vitinha vem para dentro, combina com o Bruno, por exemplo, e ele ficava... Ele levantava... Sim. Foi a primeira vez que vimos isso. Agora, até que ponto é que o Ronaldo também não foi... Estamos de acordo que ele, se calhar, fisicamente estamos a senti-lo a desaparecer, mas até que ponto é que ele também não foi propriamente bem servido, este europeu. Sabes porquê? Porque ele andava sempre à procura do sítio onde ele achava que a bola ia entrar. O Ronaldo, para mim, o maior problema dele foi esse problema, que é o único momento em que eu senti verdadeiramente egocêntrico, era ações de cruzamento. Os jogadores têm que cumprir os ataques às zonas de finalização, que é porque se a bola não entrar num espaço, vai entrar noutro, porque houve uma atração da linha defensiva adversária. E o Ronaldo ficava a analisar onde é que a bola, ele achava que a bola ia entrar, e fica lá, mesmo que tenha lá um colega ao lado, na mesma posição, mesmo que a bola entre no primeiro posto e não esteja lá ninguém, não interessa. E depois a bola entrava no primeiro posto onde ele deveria estar, ele queria a bola atrasada e ele... A bola era para aqui, pá. Sim. Isto para mim foi o grande problema do Ronaldo. Tu não achas que ele foi mal servido? Não achas que o Ronaldo foi mal servido? Não, eu acho que foram todos mal servidos. Não, eu acho que o que ele está a dizer é correto. Acho que tem muito a ver com isso. Ele selecionar um espaço de finalização e querer que a bola entre nesse espaço. O ser mal servido... O Leão tem 3 cruzamentos ao primeiro posto, são bem servidos. Sim. Ele não está lá para finalizar. Eu acho que há uma coisa... O Cristiano hoje em dia na seleção e na posição onde joga e para aquilo que ele quer fazer acaba por ser, na minha opinião, um corpo estranho para a nossa forma de jogar. A nossa forma de jogar necessita de outro tipo de jogador naquela posição. Já nem está em causa aquilo que é o valor do Cristiano hoje em dia, porque ele está a querer combater o único inimigo que nunca derrotas na vida, que é o tempo, não é? Portanto, isso nunca, é impossível, e portanto alguém tem que lhe dizer isso, e ele tem que perceber isso. Não é possível. Achas, olha, com o João Ricardo Pater falou disso, tu temos um triste final para o Ronaldo, dele andar-se, em vez de sair por cima, vai andar a arrastar-se até aos 42. Acho difícil o Ronaldo ter um triste final, porque ele não faz uma grande época, mas marcou 50 golos. É na Arábia, 50 na mesma. Mas e na próxima época? Percebes o que eu quero dizer? Tu não consegues apagar aquilo de forma alguma. Por exemplo, o Di Maria despediu-se da seleção a ganhar uma Copa América. Pronto, está feito, foi incrível, obrigado a todos.
Se Ronaldo não vai andar a arrastar-se porque ele quer os números, não é? Ele quer fazer ainda mais um Mundial, ele quer chegar aos 1000 golos. Se esta procura incessante por estes objetivos não vão fazer com que a malta depois se recorde do Ronaldo. Não, eu acho que acho que com o passar do tempo vamos recordar sempre o Ronaldo melhor do mundo em relação àquilo que foi naqueles períodos áureos, os golos que fez. O Ronaldo nunca nos fez jogar bem, o Ronaldo fez-nos ganhar. Sem dúvida. Que é um pouco diferente. O Ronaldo nunca foi Messi ou Xavi ou Iniesta a vir atrás buscar o jogo. O Messi hoje joga, já não tem obsessão do golo, nunca teve no sentido tão de ponta de lança, mas sim. hoje joga na Argentina vindo buscar a bola atrás e sabendo que não podendo correr tanto gera o esforço e destaca sobretudo a nível do passe e da inteligência que ele tem na colocação no espaço vazio, e a equipa permite-lhe fazer isso porque sabe que ele define bem esses momentos. Eu acho que o Ronaldo tem que dizer também aquilo que pode fazer neste momento enquanto jogador. Portanto, claro que ele não pode fazer aqueles movimentos que fazia na esquerda, não tem essa capacidade de ser médio como Messi. Foi por isso que eu sempre achei que o Messi era melhor jogador no sentido de entender o jogo. Acho que o Ronaldo era brutal na finalização. Acho que foi o melhor finalizador que eu vi em toda a minha vida e na história do futebol. Mas a fazer jogar a equipa mesmo, isso já é Messi. A fazer ganhar a equipa é Ronaldo. Portanto, coisas diferentes, completamente. É por isso que eu não acho que nunca entrei nessa dicotomia Messi ou Ronaldo, porque acho que os dois juntos era que era perfeito. Não é? E nunca vimos. Não. E nunca vimos. Mas era perfeitamente possível, porque os dois não jogam na mesma posição, não jogam da mesma forma. Portanto, agora, ia resultar da forma de jogar do Barcelona? Não. Sim. Não é? Ia jogar na forma do Real Madrid, que é mais miscigenada? Talvez sim. Portanto, ok. Mas já é mais uma análise, já é mais uma reflexão. Agora, em relação à seleção em si, eu acho que já é um corpo estranho para aquilo que tem que ser uma seleção de combinação e em que o ponta de lança não joga contra a baliza adversária, mas joga com a tua equipa primeiro em função do seu posicionamento, entendes? Ele joga contra a baliza do adversário. Sim. E tem que jogar com a equipa no sentido de depois ser um ator secundário e ganhar mesmo o prémio para melhor ator secundário participando no jogo. Agora, se eu acho que isso é possível, não é. Acho que o ego dele, a vontade dele ser sempre o melhor, quer no jogo, quer nos golos, e tu viste o peso da falta de golo que ele teve. Ele se marcasse o golo, porque ele queria marcar o golo, ser o primeiro jogador a marcar em 6 europeus, ele queria marcar o golo. Eu acho que se ele marcasse o golo, aquela pressão toda, a forma, a busca incessante, aquela sede que ele tinha por marcar. Sabes, aquilo é perigoso, que aquilo passa-se à equipa, sabes? Porque a equipa muitas vezes sente a forma como ele reagiu quando falhou o penalti. É isso, pá, ele a chorar. Não tínhamos sido eliminados. Íamos jogar ainda, estávamos no prolongamento, íamos jogar a segunda parte, ele está na roda, está naquele estado, não é? Tu vês outros jogadores como o Jota, como o próprio Francisco Conceição, e ter com ele, repara, um menino foi ter com ele e dizer-lhe, calma, estamos a segunda parte para jogar. Aquilo é de facto o ego dele a comê-lo naquele momento, e de facto esta fase da carreira dele está a ser terrível. É que é incrível. Terrível por isso. E esse jogo então, para ele, destruiu um bocado, tirou-lhe uma parte da alma, porque tu vês Ronaldo como nunca viste, a chorar no relvado. Ele ia marcar o gol que nos ia valer a passagem e falhou. Todo aquele peso. Mas depois, atenção, marcou o penalti bem. Sim, e foi o primeiro a marcar. Foi o primeiro a marcar. Só que depois... É que depois disso, é que isto prolongou-se no tempo. Agora, não pode ter este estatuto de intocável na seleção, não. Essa é que é a grande questão. Portanto, isso não pode ter. Isso percebemos que tem, e percebemos que o selecionador está lá muito por causa disso. E isso, de facto, é que é um problema. Sem dúvida. Opa, eu estava só a falar desse jogo, particularmente da Eslovénia, que ele depois ele vem à flash interview e não consegue falar. Ou seja, o Ronaldo, aquilo ainda estava tão... no peito, ele ainda estava tão com o peito inchado e tudo a arder, que quando lhe apontam o microfone, Ronaldo, tem aí o penalti, a seleção, eu trabalho sempre, eu não consigo falar. E saí dali, ainda com lágrimas nos olhos. Sim. É incrível. É um tópico que eu acho muito mais complexo e que daria pano para mangas e para estar aqui a falar durante horas, porque eu acho que é uma luta desigual entre o ego de alguém que merece efetivamente ter esse ego.
Ou seja, Não, é estranho nós pedimos para não ter o ego, mas é esse que o está a matar. Não, foi o ego dele também que o fez ser o que é. O ego, na medida certa, é importantíssimo. Exatamente. Os jogadores, o futebol tem 9 posições e 2 profissões, não é? Mais uma frase. Mais uma frase. E para terminar isto da melhor forma, com frases, com o homem das melhores frases, eu trouxe aqui um exercício que foi, eu tenho aqui 5 frases e algumas delas foram ditas por ti, outras não foram ditas por ti, posso ter sido eu a inventar, que eu também sou uma pessoa criativa, não sei se já se aperceberam disso, ou posso ter ido buscar a outros comentadores para também haver aí uma disputa de quem é que disse as melhores frases no futebol. Eu vou começar pela primeira frase, e a primeira frase é assim. Nós temos que saber quais frases é que ele não disse? Sim, tem que saber quais é que foi ele a dizer. Ok. Os apanha-bolas têm mais posse de bola que os jogadores do Vitória. Sim, essa fui eu, lembro perfeitamente. Era o Vitória de Setúbal? Era o Vitória de Setúbal, foi um Porto Vitória de Setúbal. Foi uma altura em que o Vitória não estava bem, naturalmente. E saiu-me essa durante... Isto não foi na primeira parte, porque de facto... E foi na altura em que se via os apanha-bolas, lá calhou também num momento em que o organizador foi buscar um apanha-bolas, e o jogo estava a ser muito desequilibrado. E lembro-me de ver um miúdo com a bola e depois e referir os apanha-bolas têm mais posse que a equipa do Vitória. Mas com todo o respeito para o Vitória, que é enorme, e que espero que volte, né? Resolva os seus problemas. Que está cada vez pior o problema. Né? A segunda frase é: repare-se na movimentação dos jogadores do Bayern, movimentam-se como figuras geométricas, o futebol é uma arte plástica. Não, essa não fui eu. Não foste tu? Quem terá dito, sabes? Não foste tu, efetivamente. Quem terá dito? Repare-se na movimentação dos jogadores do Bayern. Rogério Alves, pai. Movimentam-se como figuras geométricas. O futebol é uma arte plástica. Eu voto no Rogério Alves. Gabriel Alves. Gabriel Alves. Mas isso estás aí. Eu pensei que estavas a falar em malta. Não, o Gabriel Alves, respeito, ainda está no ativo, não é? Ainda faz ali na Rádio Observador, neste momento. Sim. É um prazer ouvi-lo, pá. É um prazer ouvi-lo. Ainda é um prazer ouvi-lo. Ainda coincidi com ele na RTP, na parte final. Dele, depois ele saiu da RTP por questões dele. E portanto essa frase, sim, faz todo sentido com ele, não é? Mas eu estava a pensar na malta atual. Sim, pois foi. Por essa sim. Sim, buscar algumas que possam ser. A terceira frase é: por momentos confundiu-se a bola com a lua no Dragão. Essa foi eu que disse. Pois essa foi eu. Isso é Freitador. Essa foi, lembro-me de ter dito isso. Mas consegues precisar quem é que foi, o que é que aconteceu? Deve ter havido um que se transformou em um lobisomem. Ele ouviu. Não, foi jogo à noite. Naturalmente. Sim, para exatamente. almoço, posso saber durante o dia também. Eu tenho a ideia que foi qualquer coisa relacionada com Jackson. Jackson Martínez, certinho. Foi? Mandou a bola para a lua. Não foi isso? Sim, e a certa altura houve-se um... Tens a certeza que foi? Tenho a certeza que foi Jackson Martínez. Tenho a ideia que foi, pronto, ok. Eu estava à espera que se tu conseguias, isto também é giro, se tu conseguires decifrar qual foi o momento, é ainda melhor. A quarta lá está, há bocadinho falaste da cena da etar, é uma nova frase para põe os pés no Malmerde. Aqui é o confundir-se a bola para a lua, é uma forma bonita de dizer: olha, este aqui ganhou o bacalhau. Sim, exatamente. Sobe ramal, não é? Dos novos tempos. A quarta é: a seleção do Mali tem um futebol com perfume selvagem e com odor realmente fresco. Perfume Não fui eu, não fui eu. Isso foi o Yves Saint Laurent. Isso não fui eu. Esta é uma frase do Yves Saint Laurent. Não. Não? Não foste tu? Quem foi? Pá, foi o Gabriel Alves também. A competição entre o Gabriel Alves. Não foi. Mas eu fui, desde o Gabriel Alves, fui buscar as que podiam ter sido ditas por ti, porque há lá algumas que eu efetivamente acho que tu não dirias. Por exemplo, ele diz uma que é... acho que é mesmo sobre o Bayern também, que o Bayern Munique estava a jogar num sistema tático 3-4-3-4. 3. 45 jogadores, é uma coisa impressionante. É um autocarro 3-4-3-4-3. Era um piquenique. Ele tinha uma forma, e tem, muito, que naquela altura marcou muito a forma de... Tu tens vídeos no YouTube de resumos de jogos de final dos anos 90 e início dos anos 2000
que era ele que fazia esses resumos. Sim, eu cresci com Aquilo ele. é lindo ouvir, pá. Eu era miúdo, ele já... Sim, é mesmo miúdo, muito miúdo, 10, 11 anos, já ele era um grande senhor, a comentar. Na rádio também, primeiro. Quinta frase: tudo o que sentimos ao longo dos anos da nossa vida pode ser condensado nos 90 minutos de um jogo de futebol. O futebol é um microcosmos da vida. Sim, essa é minha. Essa é porque essa eu digo várias vezes. Digo várias vezes, quer dizer, não há tanto por aí, isso todos os dias. Não é? Sim, ainda não disse. Vai querer cartão continente? Eu vou-te explicar uma coisa. Já estamos há umas horas. Eu vou explicar uma coisa. Se eu estou aqui a escolher os queijos, eu vou lhe dizer, pá, este queijo aqui. Sabia que o futebol é o microcosmos da vida? Não, porque dentro nos 90 minutos concentra-se tudo aquilo que nós sentimos em relação àquilo que é a alegria e a tristeza, e ao mesmo tempo em locais diferentes, opostos, no mesmo sítio, não é? Quem perde e quem ganha, o medo e a coragem, ou o receio, está lá tudo, a esperança ou a descrença, portanto, esses sentimentos que são... os mais, lá está, como disse, em relação à paixão sim. Que temos por algo, ou se formos para o pior lado clubístico, não queria utilizar a palavra do conceito do ódio, mas de não gostar do adversário, não é? Portanto, não gostar de uma coisa, gostar da outra, portanto, todos aqueles sentimentos, os mais primários, o futebol a nossa aproximação ao jogo é sempre excessiva e selvagem até, não é? No bom sentido do termo. Eu acho que está lá tudo, não é? No futebol concentra-se tudo que nós sentimos sim. Ao longo da vida, não é? Por isso é que depois nós ficamos... Só falta a mulher, basicamente. Sim. Atenção, por isso é que nós com todo respeito ao futebol feminino, não é? Que sim, pode ser a mesma coisa. Não, é noutro sentido. Noutro sentido de todos... Lá falta o homem. Falta a relação afetiva. Ou pode haver também quando... Porque a gente nunca muda de clube, não é? É o que se diz, não é? Tu podes mudar de tudo, sim, mas nunca mudar de clube, sim, não é? Sim. Pronto. De certa forma, uma relação afetiva com o clube. Mas é por isso é que nós, às vezes, nós gostamos tanto de futebol e admiramos tanto o jogo. Desculpa, porque a infidelidade não existe no futebol. Exatamente. Não. Até porque nós gostamos tanto. No futebol não existe muito as casas. Quantas casas alternas existem no futebol? dentro do estádio, por exemplo. Por exemplo, nós gostamos tanto do jogo e a forma como tu falas do futebol é tão apaixonante que depois nós ficamos tristes ou quase chateados quando tu vês jogadores que não gostam assim tanto. Eu lembro-me, havia um lateral do Tottenham. Era o Açoy Couto. Que ele dizia, eu jogo futebol porque ganho dinheiro e é a minha profissão. Sou bom nisto, mas eu não gosto assim tanto de futebol. E nós ficamos, bandido, tu sabes lá a quantidade de vezes. É verdade. Assim como tu tens um Oscar que aos 22, 24 anos foi jogar para a China, te dizes, mas era mandado duas nesses cinco. Nós ficamos tristes com isto. O Oscar não pontapeia a bola, acaricia a bola. Foi também uma frase dita por Luís Freitas de Lobo. Sim. E eu também apareceu-me lá era uma das que eu ia escolher, mas essa achei que era muito válida. E vai-me jogar para a China, pá. Sim, mas isso dos jogadores, por acaso, não é mais comum do que... Sim, os jogadores não gostam assim tanto. O que estás a dizer, não. Há muitos jogadores com quem eu falo que não vêem 90 minutos de um jogo. Olha, há um jogador... Agora, há outros que sim, que veem tudo, pá. Sim. Já conheci tudo, não vale a pena estar a dizer nomes, mas há jogadores que veem os jogos todos, há outros que não, atenção, mas não estou a falar e ficar a ver um Valladolid Granada, é que nem uma Liga dos Campeões, não estás a perceber nem isso. Está bem que às vezes há o fator, já estou farto, eu é futebol o dia todo, já estou farto, chega à noite, quero ver um filme, mas não é isso, mas não é o agora, caso. Há jogadores, por exemplo, o Rafa, por exemplo, é um jogador que tem sempre aquele mais cabisbaixo, parece estar sempre meio desanimado, não sei o quê, porque de facto o Rafa não gosta assim tanto de futebol também. Isso é curioso, porque é um jogador que isso eu não sei, porque por acaso não tenho... Joga daquela forma. O Rafa pessoalmente não conheço. Não... O Rafa joga daquela forma, tão bem, é tão vertical e vai para cima. É um jogador que tu olhas, é apaixonante da forma como ele joga, mas depois ele próprio, por isso é que ele dá sempre meio estou aqui, olha, é isto. Sim, porque agora, ele próprio... Agora há jogadores que, repara, agora tem o programa, deixa-me prover já agora o meu programa, Futebol Arte, na Sport TV. Exatamente. Mas é isso que lembrei-me isso porquê? Porque há jogadores às vezes que
percebe se o jogador gosta do jogo ou não, conversando com eles, não é? E depois estando com eles mais tempo, não é? Eu lembro-me, sei lá, por exemplo, no Fran Navarro, quando estava no Gil, a primeira coisa que ele me disse é, pá, mas a que horas é o programa? É que depois temos que ir para o Real Madrid, pá, o Real Madrid joga às 7. Pá, ele tem-me dito aquilo, não é? Pá, assim, é bom sinal. Espetáculo, não é? Porque ele estava preocupado porque era um jogo da Champions, não sei se era o Real Madrid com o Leipzig ou com o City, já não sei qual era o jogo, mas ele, pá, mas a que horas acaba? Porque depois tenho que ir para casa, estava em Marcelo, sim, por ali, em Braga. Lá está, há outros, epá, que não veem o jogo, há outros, não vale a pena dizer quais, que me dizem, epá, que não veem os jogos, não veem. Sim, sim, não gostam, há malta que não... Epá, e são grandes jogadores. Isso é como existe com outras profissões, não é? Nós queremos sempre acreditar que o futebol superioriza-se a todas as outras, mas não deixa de ser uma profissão para essa malta. E até ainda há outra coisa, que é, se me disseram, há uma frase que eu ouço muitas vezes, que é, se amas muito uma coisa, não a tornes a tua profissão, porque isso decresce de forma inevitável. Eu não acho. E se existem alguns casos, eu não estou a dizer que... Eu sou comediante, sou stand-up comedian há 13 anos e vejo tudo, acompanho tudo, estou sempre a par de malta nova que está a aparecer. É mesmo uma paixão muito grande. Vou ver, sair de casa para ver os meus colegas, para estar com os meus colegas, porque eu gosto mesmo muito disso. E o futebol é um bocado por aí. Estava só a apontar quando de malta nova, pá, malta. Já não és bem malta nova. Já não sou bem malta nova. Aliás, já tenho... tu devias atuar no Metar. Eu era daqueles que devia atuar no Metar. O Lamine Yamal aqui. Sim, ainda sou mais ou menos. Não tanto, porque eu já estou perto dos 30. Olha, e foi um programa incrível. Estamos pertíssimo das 2 horas de programa. É o mais longo até agora. Isto é com prolongamento, só volta a penaltis. Eu adorei, pá. Eu só queria mesmo que criássemos uma frase para o Luís dizer num jogo. Diz-me um provérbio. Já disseste, já tiveste uma há bocado, tiveste uma. O jogador devia jogar no Metar? Não. Isso é muito perigoso. Não, tiveste uma frase há bocado. Pode ser despedido. Tem que ser um jogo bem que ninguém esteja... Sim, ninguém esteja a ouvir, estão a ouvir. Agora não, tem que fazer uma coisa para num... Há jogadores que deviam jogar num hectare. Um Dinamo de Kiev, qualquer coisa que não chegue lá. Sim, mas tu tiveste outra frase. Não tenho problemas. Tu disseste aí 2 ou 3 que o próprio Luís disse, olha, este é bom. Foi? Por isso... eu disse que era o número 10 das conversas. Pois. Sim. Mas isso e que nós fazemos isto pela arte, não é pelas views. É mais por isso. É pela arte e não pelas visualizações. É pela arte. Podemos fazer isto. Estamos a jogar não pela vitória, mas pela arte. Não é? Pronto, podemos ter que criar essa. Pumba. Ok. Essa é bonita. Pode ser isso. Leva essa. Vamos jogar não. Esta equipa nota-se que está a jogar não pela vitória, mas sim pela arte. Exatamente. Olha. É um projeto de jogo pela arte, não pelo resultado. Pronto. Está feito. Acima disto não há mais nada. Acima disto não há mais nada e não há mesmo mais nada. Não sabemos se não haverá ainda um episódio extra. Mas tem que estar atentos. Mas eu não vou estar com esta camisola, estou-vos a avisar, já estou um bocado farto. Eu adoro o mundo esportivo, obrigado por me terem oferecido esta camisola. Não quero estar mais vestido que a camisola da seleção. Sim, mundo esportivo, arranjem-nos outras. Para a semana meio que uma manga acaba da Prozis. Mas sim, olha, e chegamos ao final, é o momento certo de agradecermos também ao mundo esportivo por nos ter facultado estas camisolas, por agradecermos a vocês por estarem sempre desse lado. Tivemos também, durante todo o europeu, o Feira das Previsões, onde 24 convidados, 24 figuras públicas deram os seus palpites ao longo do Euro e ganhou o Ben. Foi à final, João Fakir, colega comediante e parceiro do Feira dos Três, contra o Ben, ganhou o Ben. E ambos... está de luto, o Fakir foi à final de uma feira de previsões. Exatamente. E ambos acertaram no resultado correto. Ambos disseram 2-1 para a Espanha, só que depois desempatou pelo número de pontos. Portanto, passem também no Patreon para ver isso tudo, que está lá muito divertido. Muita gente ficou para trás. O Fernando Rocha, por exemplo, foi ficando para trás. Ele não acertou... para já, nem nos resultados, nem nas merdas que eu lhe pedia. Fernando Rocha fazia quase tudo. Rocha, manda-me um vídeo, mas com resultados certos. Está bem. E o vídeo era bom. 4-1. Não, vai passar a Espanha e não dizia o resultado. Mas ele nessa não passou. Passou porque eu não mandei. Passou por falta de comparação da minha parte. Houve uma que passou porque tu não mandaste. Depois ele acertou, deu-me os resultados corretos e passou, ganhou a Mónica Jardim. E depois foi à meia-final com o João Fakir e perdeu por causa disso também. Portanto, passem lá em patreon.com/feira. Meia-final, Rocha, o Mónica Jardim, fiquei a pensar agora. Foi nos quartos de final. Há quartos, então está bem. Mónica Jardim, a única mulher, não a da novela, mas a única mulher do Feira das Previsões, passou os grupos, passou os oitavos e foi arrumada pelo Rocha
nos quartos de final. Porquê? Foi SIC TVI, foi SIC contra a TVI. Temos de destacar isto, não, porque é normal as mulheres saberem sobre futebol. Esta vida, de facto, não tem sentido. Mas foi muito divertido, Portanto, passem lá no Patreon e acompanhem também, subscrevam o canal, estamos quase nos 1000 subscritores no YouTube, vamos chegar aos 1000 subscritores no YouTube, e acompanhem também o Feira dos Três, que está sempre a sair todas as semanas aqui no... Aliás, saiu Ricardo Brito Reis, comentador da Sport TV de NBA, saiu também, foi o último Feira dos Três. Isso, pronto, depois se quiserem... Assim já não te interessa, não é? Vão lá ver se quiserem. E também vejam a Sport TV, não é? Porque é importante, porque é isso. Sim. E o Freitas Lobo, onde é que se vê? Onde é que se vê? Vê-se na Sport TV. E no Instagram Luís Freitas Lobo. E o Futebol Arte, que é um programa muito engraçado, muito de amor ao futebol, na Sport TV. O jogo. Jogo, o futebol em estado puro, só apanhei verdadeiramente o futebol. Futebol Arte na Sport TV e também no YouTube da Sport TV. Não é? Também sim, lá sim. E agora para terminar mesmo, eu queria agradecer muito à minha mãe por ter nascido e poder estar aqui a gravar este episódio. Feira do Euro, foi um gosto. Muito obrigado, Luís Freitas Lobo, foi todo meu. por teres vindo a Santa Maria da Feira. Espero que comece rapidamente um outro Euro para voltar, ou um Mundial. Bora. Vamos arranjar aqui vamos arranjar um programa que é nós dois com o Luís Freitas Lobo, assim vem sempre. E falamos de tudo. João Miguel. Já estamos a... Pronto, já não faz sentido. É isso.